em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 395. Eu sou Rafael Arinelli e nós não temos especialização em linguística nem mestrado em teoria da literatura, mas hoje vamos definir o que é um cinéfilo porque somos palpiteiros profissionais. Meu nome é Pedro Amaro e cinema não é Fla-Flu, mas eu vi mais filmes que você. Provavelmente a pessoa já parou de ouvir aqui, né? Saiu já. Eu sou Daniel Cury e a grande questão é a seguinte: se eu disser que eu gosto do filme do Nolan, eu perco a minha carteirinha de cinéfilo? Ó, polêmica, olha a polêmica. Muito bem, meus amigos, estamos aqui hoje reunidos, né, no podcast Cinemação 395 para bater esse papo sobre o cinéfilo, né? Ultimamente a gente tá fazendo essas pautas assim um pouco mais abertas, né? Falando sobre lista de filmes, streaming e tudo mais. E a gente tinha que em algum momento chegar nessa pessoinha que está ali na frente da tela, seja pela TV, seja pelo cinema e tal. A gente tá ali, a gente precisa falar dessa pessoa que tá lá. O que é um cinéfilo? O que define um cinéfilo? E para bater esse papo aqui, a gente trouxe aqui o Pedro, que já esteve aqui com a gente, e dessa vez a gente tem agora um lance especial aqui com o Pedro, porque vamos fazer um podcast casado lá com o podcast do Pedro, não é isso, Pedrão? Fala um pouco do seu canal, fala um pouco do que a gente vai aprontar hoje aqui. Exatamente, eu faço parte do canal Claquete. Se você já ouviu outros podcasts aqui no Cinemação, você provavelmente já me ouviu. E eu entrei em contato com esses rapazes, que são as pessoas mais simpáticas da podosfera cinéfila, pra gente fazer uma pequena brincadeira, né? Fazer um crossover, porque é algo que eu quero fazer anualmente lá no canal Claquete. A gente chama uma galera pra gravar e a gente também vai na casa dessa pessoa. Sabe aquela pessoa que entra na sua casa e já entra pra almoçar? Então, eu sou essa pessoa. Esse cara sou eu, né? Exato. Então, a ideia é essa, da gente pegar um tema, a gente conversar um pouco ou sem pauta alguma, mas porque é pra gente aproveitar e falar sobre cinema, né? Porque é o que a gente gosta muito e ao mesmo tempo também se aproximar dessas pessoas que estão produzindo conteúdo, estão estudando, estão refletindo e discutindo cinema. É isso aí. Obviamente, né, que como todo mundo sabe, aqui no Cinemação a gente sempre problematiza as coisas. Então, por mais que a gente fale, vamos fazer uma pauta leve, a gente geralmente aqui vai falar de filosofia, né, do machismo estrutural. Então a gente cai sempre nesse negócio, né, Dani? Não, mas hoje acho que tá mais leve, você vai ver. Será, Dani? Será? É isso aí. Vamos então bater esse papo aqui, vamos definir o que é um cinéfilo, vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hora daquele momento, né, para você mandar seu comentário aqui pra gente interagir mais com você, ouvinte do podcast do Cinemação. É isso mesmo, aproveita essa oportunidade para parar, escrever o que você achou, né, dos nossos podcasts, do site, manda seu comentário aí sobre o que você gostaria de ouvir, por exemplo, o que tá faltando a gente falar aqui, e corre, porque tá chegando o final do ano, eu e o Dani vamos tirar aquelas férias, né, Dani? E aí não vai ter como ficar recomendando o tema de podcast, né? Exatamente, a gente vai ter o nosso descanso, porque a gente merece, porque a gente tá em casa, mas a gente não tá descansando. Não tá descansando. Aliás, esse ano foi um dos anos que a gente mais produziu coisa, né, Dan?
Sim, Foi menos incrível. descansou também. Menos descansou. Ninguém descansou em 2020. 2020 não foi um ano pra descansar. Pois é. Então, para você fazer isso, você pode visitar o nosso site, né, o cinemação.com. Você acessando lá o nosso site, tem todos os posts que a gente publica aí durante a semana, tem artigo, tem trailer, tem crítica, tem análise, tem dicas de filme, tem muita coisa bacana lá. Tem outros podcasts aqui da casa, né, como por exemplo as Matildas, o Geração M, que estão lá também. E você também pode encontrar aqui dentro do post deste podcast, você vai encontrar lá uma área de comentários, que você pode escrever lá seu comentário, você pode, enfim, mandar o que você achou sobre o podcast, fazer críticas, elogios, enfim, manda seu comentário pra gente. Além disso, né, você também pode mandar para o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Muita gente manda os seus comentários aqui por e-mail, porque chega direto para mim e para o Dani aqui. Então fica mais fácil, a gente simplesmente já pega, já separa, já deixa anotado o que vai ler e tal. Então é bem rápido e se você mandar aqui vai chegar para mim e para o Dani. Então fazendo isso, né, você vai deixar seu comentário, vai interagir ainda mais com o podcast, com o site e tudo mais. Além disso, o podcast do Cinemação está em todas as plataformas e agregadores de podcast, inclusive no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no YouTube, no SoundCloud, estamos em tudo. Basta você procurar sempre por Cinemação e você vai encontrar o nosso podcast lá. Daí é só se inscrever, né? No Spotify você segue a gente lá, isso é muito importante porque mostra a nossa relevância para o Spotify. No iTunes, por exemplo, é legal você ir lá e deixar as suas estrelinhas, classificar o nosso podcast, porque isso ajuda com que a gente cresça nos rankings de podcast e acabamos sendo apresentados, né, para novos ouvintes. Então ajude a gente aí, comentário, com classificação e tal, porque tudo isso ajuda com que o podcast chegue a mais pessoas. Lembrando que você também pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. A gente tem lá um grupo do Cinemação Premiere lá no WhatsApp, a gente tem grupo no Facebook e a gente manda brinde todo ano para as pessoas. Estamos preparando um brinde super legal esse fim de ano, né? Vamos tentar fazer de tudo para não dar aquela atrasadinha passada da virada, mas às vezes passa, não tem problema, a gente manda mesmo assim. Para isso é só você entrar lá no cinemação.com/contribua e escolher uma plataforma que for melhor para você. Tem Patreon, tem Padrim, tem o Apoia-se, você clica lá, você escolhe um valor mensal para contribuir com a gente e pronto, você é uma madrinha ou um padrinho do Cinemação. Faça isso, você vai conhecer a galera que troca ideia lá no WhatsApp e você ainda vai ganhar brinde todo ano e você vai fazer com que a gente melhore cada vez mais o nosso podcast. Lembrando também, você ouvinte, você que acompanha o que a gente produz dentro do Cinemação, que estamos no Telegram, não é? Então você, a partir do momento que entrar no Telegram, você pode digitar lá Cinemação e você vai entrar numa lista. Somos mais de 170 inscritos lá no Telegram, estamos todos reunidos e diariamente a gente manda para vocês notícias, artigos e tal exclusivos de entretenimento, de audiovisual. Então a gente seleciona a dedo as coisas que foram produzidas, que são legais de vocês lerem e tal. Tá tudo lá. É só você se inscrever, é gratuito, aberto, só entrar lá, se inscrever e receber muita coisa bacana. E hoje é dia da gente falar aqui também do Topázio Cinemas, né? Parceiro do Cinemação há muito tempo, tá com a gente aqui nessa empreitada. Eles ajudam a gente aqui a ver os principais lançamentos que chegam no cinema. Eles também exibem outros filmes, né? Que às vezes não estão tanto no mainstream. O Topázio Cinema também faz questão de ir lá, colocar nas salas de cinema dele. E é por isso que também a gente tá junto com eles, ajudando também na divulgação, porque a gente sabe da importância do Topázio Cinemas aqui no interior de São Paulo. Então, para você que não conhece, o Topázio Cinema, ele tá aqui em Indaiatuba, cidade no interior de São Paulo, e ele conta com essa programação diversificada, né, com filmes de todos os gostos. É um parceiro incrível que a gente tem aqui, né, Dan? Exatamente, eles têm essa programação diversificada, tem programação do Festival Varilux. Dentro do site deles também tem o cinema virtual, então se você quiser ver filme na sua casa, você pode alugar VOD, né, por meio da plataforma deles. Enfim, eles têm muito filme legal, tem uma programação muito boa, tem uma qualidade altíssima e no momento eles têm além de vários filmes, várias opções, eles também têm a opção de sessão exclusiva, né, que é para quem for só, para você juntar só
os familiares, por exemplo, as pessoas do seu núcleo familiar para entrar na sala, para quem optar por essa, né? Por essa opção neste momento. Então, enfim, é um cinema que faz de tudo por você. Então eu tenho certeza que se você estiver no interior de São Paulo, você vai adorar ir pro Topázio Cinemas. Vai lá, confere, é muito fera. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos um comentário aqui que foi feito lá no podcast Cinemação 334, um podcast que a gente gravou sobre Bacurau. Bacurau que recentemente foi passado na Globo. Vejam só esse filme tão legal aí, né, do Kleber Mendonça Filho, que, né, encantou tanto a gente tem esse podcast inteiro analisando o Bacurau, e aí o Alexandre Rodrigues Assunção, ouvinte aqui do podcast, que vira e mexe, manda seus comentários aqui pra gente, mandou esse comentário falando o seguinte: há pouco tempo eu lembro sobre uma matéria de vocês sobre a ausência do cinema brasileiro no Oscar, e que os filmes nacionais eram rotulados de obras inferiores pelos preconceituosos de plantão. Lembro também de ter feito uma ligeira lista meio cronológica de filmes relevantes e que, se continuasse, se estenderia até os dias atuais. É com a grata surpresa que vem esse western de terror gore, panfletário, nordestino, futurista, ultraviolento. Como classificá-lo? Talvez chamar tudo isso de Bacurau resolva. Aí temos essa continuidade que vai sendo apresentada na medida certa em um crescendo de uma violência e uma boa história, que não privilegia nenhum personagem, mas faz uma integração de todos eles, em um faroeste espaguete de cangaço alucinado. É isso, cinema nacional é bom sim. Bacurau tem muitos signos, é o personagem do filme, difícil para a maioria das pessoas, essencial para todos nos dias de hoje. Viva o cinema brasileiro! E eu diria, viva e prestigie o cinema brasileiro, porque Kleber Mendonça Filho, com Bacurau, acho que fez um filme que surpreendeu todo mundo, né, Dan? Num momento assim que a gente até já discutia muito, né, também sobre a questão da visão americana para com a gente e tal, mas aí quando o Kleber traz esse conto, né, essa fábula, e ele apresenta pra gente essa realidade violenta e tal, e essa reação tupiniquim para aquilo que tá sendo imposto e tal, é um filme tão visceral assim, né, tão sanguíneo nosso, que, putz, é delicioso de assistir, né? Sim, e veio no momento certo, veio no momento que precisava vir. É isso, é filmaço. E que bom que tá sendo reverberado sempre, né? Com exibição na TV aberta e tudo mais, né? Exato, exatamente. Eu tenho um comentário que a gente recebeu da Ana Laura Duarte no Instagram. Ele vem em forma de áudio, né? A gente não vai passar o áudio aqui, né? Porque, enfim, até no Instagram ele vem num formato diferente. Mas não tem problema, a gente ficou super feliz com o áudio dela. Ela comentou que saiu do armário, né? Que tava saindo do armário, que elogiou a gente, falou que ouve a gente bastante. A gente ficou super feliz de ouvir ela falar isso. E aí, já no mesmo áudio, ela emendou uma pergunta, com, na verdade, uma sugestão, né? Se a gente falaria do Yorgos Lanthimos, né? Ou dos filmes dele, ou do diretor, né? Diretor de O Sacrifício do Servo Sagrado, O Lagosta, entre outros filmes. A Favorita, sempre muito, né? A Favorita, claro. E sempre a maioria muito loucos, né? São filmes muito maluquinhos, assim, no melhor sentido possível, e filmes que, enfim, fogem do óbvio. Uhum. E sim, a Ana Laura tá certa, a gente deveria falar dele. A gente já deixou anotado aqui pra ele tá na nossa lista de diretores. A gente sempre tenta falar deles, né? Desses diretores o máximo possível. Então, agradecer aqui a Ana Laura pelo comentário em forma de áudio, que foi muito divertido de receber, e por sugerir esse tipo de episódio. Então, você também pode fazer isso. Sugira podcasts, sugira temas pra gente. A gente adora receber. A gente faz de tudo pra falar deles ou citar mais esses diretores, se for o caso. E receber áudio, né, Dani, foi um troço que, putz, pra gente foi super legal, assim, porque parece que a gente tá falando assim, caraca, essas pessoas realmente ouvem a gente. Não, é uma proximidade maior do que o texto. Claro que você fica à vontade pra mandar. Só o texto já tá ótimo. O comentário já tá ótimo. Se quiser mandar áudio, a gente fica muito feliz também. O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. É o trailer. Ah, entendi.
Oh, caralho. Porra, que leão é esse aí? É o símbolo da MGM. A gente poderia começar esse podcast aqui, né, com aquelas musiquinhas bem clássicas e tal, e alguém aqui chegando e falando assim: olá, com licença, mas se pegarmos aqui a etimologia da palavra cinéfilo, vamos entender que cinéfilo ela é composta por duas partes, ambas gregas. A primeira é cinema, que vem de o que é o cine, né, de cinéfilo, e a outra é justamente filos, que significa amigo ou aquele que gosta de, né? Então, e cinema também tem o seu significado que tem a ver com movimento e tudo mais. Então a gente poderia começar por aí o papo, né? Mas não é muito bem isso que a gente vai fazer aqui, porque a etimologia é uma coisa, mas o significado que a gente acaba atribuindo para aquela palavra é outra, completamente diferente, né? Então eu queria começar aqui com essa pergunta: o cinéfilo hoje para vocês, quem é essa pessoa? É a pessoa que estuda, que entende o que é plongé, contra-plongé, é a pessoa que viu 234 filmes, qual que é a característica de um cinéfilo pra vocês? É a pessoa que tem muito tempo livre, né, Rafael? A gente pode começar assim, vamos ser sinceros, né? É a pessoa que tem tempo livre, tem a saúde ok. Não faz nada. Exatamente. Mas eu acho que você começou muito bem, Rafael, falando dessa questão que a gente dá sentido para as palavras, né? Realmente, se a gente levar ao pé da letra, cinéfilo, pra mim, tá? É a pessoa que gosta mesmo de cinema. Se a gente for recorrer a André Bazin, a Ismael Xavier, eles vão dar, assim, alguns sentidos um pouco diferentes entre si, né? Mas como aqui não é um papo acadêmico, vamos falar de uma forma um pouco mais descontraída. Eu, durante muito tempo, eu acreditei que cinéfilo bastava a pessoa ver filmes. Se a pessoa vê muito filme, a pessoa é cinéfila. Eu tenho um colega que, se você pergunta qualquer filme de carro, o cara sabe. É sério. Eu tô falando sério. Eu acho que nem o Peter Bogdanovich ou o Martin Scorsese, que são os dois maiores gênios, diretores gênios que entendem de cinema vivos, devem conhecer tanto filme como esses caras, como esse colega meu conhece. Uhum. Mas eu mudei um pouco a minha visão, né, depois de alguns anos. Essa pessoa, pra mim, gosta de filmes. Uhum. Eu não acho que a pessoa gosta de cinema e não há nenhum problema nisso. Da mesma forma como eu gosto muito de música. Mas eu não sou um cara que tem um conhecimento aprofundado de música, não é um problema e nem quero ter. Uhum, uhum. Então, se eu tivesse que explicar, dar o meu sentido, o cinéfilo é o cara que tá sempre buscando ver filmes diferentes. Mas o mais importante é a pessoa que vai até os filmes, não deixa os filmes ver. Por que eu tô dizendo isso? E já vou passar a palavra pro Dan, pra também não ficar só eu falando aqui, enchendo o saco do nosso ouvinte, que já não vai com a minha cara, porque, né, já banquei o babaca no começo. Eu queria citar Freud. Mas por que eu tô falando isso? A gente entende, né, Rafael? A pessoa que vai abrir um canal no YouTube, a pessoa que vai abrir um site ou um podcast, e o primeiro pensamento dela seja falar sobre Vingadores. Ok, é um filme que todo mundo gosta, é um filme, todo mundo não, né? Mas é um filme que a grande maioria gosta, é um assunto que tá em voga, ou seja, a pessoa sabe, tem aquele assunto ali rodando e a pessoa pega porque aí vai ser mais fácil de ser descoberta. Só que essa pessoa, ela tá literalmente surfando uma onda que não tem nenhum problema nisso. Por que eu tô citando esse exemplo? Pra fazer sentido com o que eu disse, que a pessoa tem que ir atrás dos filmes. A gente tem um pensamento, a pessoa só vê filme americano, assistiu Parasita, ela tá saindo quebrando o estereótipo. Aí eu digo, não é, porque Parasita, mesmo estando fora, não sendo um filme norte-americano, feito nos moldes que a gente já sabe, para dar o lucro mais rápido possível, ele ainda é um filme extremamente hypado por toda a campanha de marketing que ele fez.
Não estou dizendo isso para deslegitimar o Bong, pelo amor de Deus. Sim, sim. Mas é um filme que chegou até você porque ele teve uma campanha de marketing massiva, passou pelo Oscar. Tudo bem, às vezes você assistiu antes, já conheceu o Bong, mas esse filme ele se encaixa nessa questão. Uhum. Se você for atrás dos filmes do Kiyoshi Kurosawa, por exemplo, aí já é um outro papo. A gente vai falar disso no decorrer do podcast, acredito, mas é pra ter um pouco dessa diferença, né? Que pra mim o cinéfilo é aquele que vê muitos filmes, gosta de cinema, vai atrás dos filmes e não só tá buscando os filmes padrão de Netflix, Oscar e Estados Unidos, né, de uma forma geral. Se você pegar assim, ó, como eu tava falando, né, a etimologia da palavra, cinéfilo é aquele que gosta de cinema, certo? E aí eu acho que entra justamente nessa questão que é o gostar. Porque se você pegar de uma maneira ampla, quando você fala assim de cinema, a gente tá falando de uma coisa muito geral, assim, muito aberta. Então a pessoa pegar e falar assim, eu só gosto de cinema hollywoodiano. Então calma aí, então, talvez você não goste de cinema, você goste de um nicho específico. Você gosta de se divertir. De se divertir, exatamente. Ok, não é o que todo mundo gosta no fim do contas. Mas é isso, assim, eu acho que a grande questão só varia o que a pessoa faz para se divertir, né? O que diverte cada um, mas eu acho que a grande questão é o gostar de cinema, é o gostar da arte cinematográfica e de analisar ou de pensar essa arte. O que eu acho difícil de estabelecer é tipo, qual é o momento, sabe assim? Então, em que momento eu posso me considerar um cinéfilo, ou eu tenho que conhecer o diretor XYZ, ou eu tenho que conhecer o cinema do país XYZ para me tornar cinéfilo, ou eu simplesmente o fato de que eu já estou pensando e admirando o cinema e a arte cinematográfica, eu já posso me considerar um cinéfilo. E acho que não tem que ter uma resposta para isso, né? Uhum. Embora a gente brinque aqui que é essa resposta que a gente vai dar a resposta definitiva para as coisas. Mas eu queria citar, aconteceu, o Rafa me ajude a me lembrar, mas não sei se foi no podcast passado ou retrasado, que a gente leu um comentário de um cara que mandou, inclusive, no Instagram uma mensagem pra gente, enfim, feedback do podcast, foi super legal, né, o pessoal tá gostando, tá ouvindo a gente, e aí ele falou assim, eu já tô até começando a virar um cinéfilo. Exato. E aí a minha resposta foi foda, assim, né? Eu achei muito foda, mas a minha resposta foi assim, não se preocupe tanto com o rótulo. Curta, vá no seu tempo e tente se melhorar no sentido de conhecer outros filmes, de se aprofundar, sem ficar se preocupando com qual momento você vai dizer assim, eu sou um cinéfilo, entendeu? Ou agora eu posso, né? Posso, sei lá, usar a carteirinha aqui. Eu acho que a grande questão é uma brincadeira que a gente faz, mas a grande questão é você se aprofundar sempre que possível, se aprofundar da melhor forma, ver filmes diferentes, admirar esses filmes, entender, às vezes você vê um filme que, sei lá, que você não tá acostumado, e aí você estuda sobre ele e você entende o porquê que ele é tão aclamado, ou porquê que ele é tão valorizado dentro da história do cinema e tal, e aí você vai se melhorando e melhorando a sua percepção desses filmes, né, assim, não sei se o Pedro concorda, mas eu acho que é por aí, né, assim. Sim, eu concordo, Dan, eu acho que a gente também não tem que ficar muito preso à palavra em si. Até porque quando a gente faz essa discussão, a gente não tá fazendo pro cara chegar num nível que tá vendo muito filme e tá ficando mais inteligente, ou vai poder conversar sobre cinema com os amigos, mas simplesmente pro cara ter acesso a um conteúdo diferente que vai ser tão bom quanto ao que ele tá acostumado a assistir, ou até melhor. E não só preso a isso, ele vai ter outros pontos de vista, né? Eu só fui... Não é que eu só fui a isso, né? Mas uma das coisas que me ajudou muito a refletir sobre a pobreza foi quando eu comecei a ver os filmes italianos, né? O Ladrões de Bicicleta e tantos outros que também exploram aquela pobreza do pós-guerra, né? Algo que você dificilmente vai ver em filme americano. Por mais que tenha alguns que vão brincar com aquilo, ainda é dentro de uma formulazinha que a gente já conhece. Agora, se você começa a expandir seu olhar para vários países, ou até mesmo aqui no Brasil, né? A gente tem um cinema tão rico que é produzido de uma forma tão diferente. Se pegar os filmes do Rio, é diferente dos filmes do Sul, que é diferente dos filmes do Nordeste. É isso, é você entender as visões das pessoas. O Bong Joon-ho, né, citando uma frase que até ficou conhecida, vocês devem lembrar,
ele disse algo sensacional no Oscar para os americanos, né? Ele disse mais ou menos, ele disse algo assim: vocês vão ter acesso a filmes maravilhosos quando vocês vencerem a barreira da legenda. Porque americano, historicamente, nunca foi de assistir muito filme estrangeiro. Exato. Teve um boom lá no final dos anos 60, com a nova Hollywood, mas foi um momento muito específico. De uma forma geral, eles não assistem. Então, esse contato com o mundo de fora, para eles, é muito restrito, muito mesmo. Sim. Uhum. Você falando disso, eu tô lembrando. Claro que tem questão de técnicas e, enfim, linguagem cinematográfica, enfim, estudar como os filmes são feitos ajuda a gente a ler melhor os filmes, entender, ir além daquela primeira camada, né? Que eu acho que é, enfim, é fundamental para você ousar dizer ser um cinéfilo e tudo mais. Mas você tá falando da questão de países e é muito importante, assim, eu acho que é uma das coisas mais importantes, até pensando no público, pensando em pessoas que vão ver filmes para se aprofundar no todo, né? Enfim, independente de estudar técnicas e tal, e linguagem, eu acho que uma das coisas mais importantes é justamente isso, é você conhecer outros países, ter outros contatos. Eu lembro muito, para mim ficou muito marcante, os primeiros filmes iranianos que eu assisti, porque eu tinha uma visão do Irã completamente diferente. Eu achava que o Irã era um país, assim, sabe, assim, sei lá, eu visualizava um lugar cinzento, com pessoas muito tristes, né, e sei lá, e extremamente conservadoras, batendo aquele preconceito que a televisão montou, né? É aquele preconceito que a televisão monta. E aí é isso, assim, é óbvio que tem conservadorismo no Irã, é óbvio que o governo teocrático deles é uma questão importante a se discutir, mas, pô, é muito bom você ver um filme com uma mulher, né, que conta a história de uma mulher, que não sei o que, do cara que mora no apartamento, da mulher que quer divorciar. Tem um que ganhou, que eu vi há pouco tempo, que ganhou um prêmio no Festival de Veneza, numa região rural, assim, rural não, mas numa indústria bem afastada das cidades grandes, e toda a relação entre patrões e empregados, de uma maneira, assim, que poderia, sabe, é o famoso poderia ser aqui, né? Mas sabe, não é nada diferente do que das relações que tem no Brasil, em cidades pequenas, da mesma forma e tal. E isso conecta a gente, isso aproxima a gente, isso faz com que você entenda essas pessoas, deixe de ver como uma coisa super distante, né? E tudo isso, assim, todos os filmes que você vê, né, agora na Mostra de São Paulo tem filme do Lesoto, de Taiwan, e aí você vê e a pessoa, e quando você não tem conhecimento daquele país, a não ser ler a Wikipédia, você se aproxima, ele deixa de ser só um desenho no mapa, né? Então, é que o cinema, ele tem, por sua característica, e talvez seja essa uma das principais características que talvez até tenha feito com que a gente se apaixone, né, pela arte, pela produção cinematográfica, pelos filmes e tudo mais, que é isso de ser quase que uma janela para o mundo, né, porque é através dos filmes, principalmente, tem fotografia também que faz dessa forma e tal, mas o lance do cinema, de ser uma coisa de movimento, de trazer, né, ele aproxima muito o espectador daquela realidade. E por que eu digo uma janela? Porque às vezes você, quando está assistindo, você tem aquele frame na sua frente, você não sabe direito o que está acontecendo ali nas laterais, sabe? Às vezes você está enxergando por aquele prisma que, na verdade, é a visão do diretor e tudo mais. Então, assim, como o Dani falou, fui apresentado pro Irã e aí consegui ver outras coisas que eu nunca tinha pensado que viria pensando no Irã e tudo mais e tal, que é muito legal, porque você conhece outra faceta do Irã e tudo mais. Então você viu uma janela do que é o Irã. Obviamente que o Irã vai ter outras camadas, outras coisas, claro, e vai te trazer ainda mais outras reflexões e tudo mais. O que eu acho que quando a gente para pensar nessa questão do cinéfilo, e que aí que eu acho que entra muito o que o Dani falou também sobre a questão da obrigatoriedade, de não se apegue tanto a isso e tudo mais, é justamente isso, é porque existe também uma nata ali dentro dos críticos de cinema, da galera que estuda cinema e tal, que às vezes as pessoas
esticam a barra, sabe? E aí eles começam a colocar as regrinhas. Calma aí. Pra você ser cinéfilo, amigo, você tem que ter visto pelo menos um filme de cada país do mundo. Pra você ser cinéfilo, amigo, você tinha que ter assistido todos os filmes que foram pro Oscar. Pra você ser cinéfilo, você tem que pelo menos ter assistido a coleção completa do Scorsese e tal. Pra você ser cinéfilo, tem que ver o filme de 9 horas do Stromheim. Né? Pois é. Ele fez um filme de 9 horas, tem que ver. Pois é. Sem pausar. E aí que eu acho que mora essa sutileza do gostar, né? Que daí é uma coisa muito mais pessoal, é uma coisa muito mais solta, que não exige regras, que só tá ali relacionada com o sentimento mesmo. Que daí é assim, eu me considero um cinéfilo porque eu gosto de cinema. Quer dizer, além de eu parar para assistir filmes de todas as nacionalidades e tudo mais, eu na verdade me considero um cinéfilo porque eu estou predisposto a assistir esses filmes de todas as nacionalidades, de todos os diretores e tudo mais. Então isso me dá a condição de me chamar de cinéfilo porque assim, eu me sinto predisposto a ver qualquer coisa. Agora, você não se sente predisposto, você quer assistir lá, como o amigo do Pedro, que sabe tudo de filme de carro e tal. Cara, talvez você seja um cinéfilo de filmes de carro, entendeu? Não, eu acho que a grande questão é, claro que quem estuda cinema do ponto de vista acadêmico, né, que geralmente são coisas que se confundem, né, obviamente que é cinéfilo, né, tem que ser cinéfilo antes pra chegar nesse ponto, ou essas coisas se combinam, mas eu acho que a questão do cinéfilo tá justamente ainda no âmbito do hobby, ainda no âmbito admiração da arte pelo entretenimento, por admirar, né, então é a pessoa que não ganha vida escrevendo críticas e cobrindo festivais, é a pessoa que ganha vida de outra forma, mas é cinéfilo e tá lá nesse meio. E aí a gente entra também nesse limbo que acho que todos nós estamos, né? Que é ganha vida, mas também tem um lado profissional que fica nesse entremeio, né? Pode ter uma renda aqui e ali, mas não é ainda a principal. Imagino que a maioria das pessoas que produzem conteúdo, como a gente, aqui no podcast, em site, em YouTube, tá muita gente, não todos, né, mas muitos estão nesse meio termo, né? Então são essas a gente precisa pensar também que são limites meio difusos, né? Meio confusos e difusos que não consegue determinar de que ponto sai uma coisa para entrar em outra, né? Então, porque daí tem justamente essa questão da nomenclatura, né? Da linguística, que é a pessoa que é formada em cinema, ela é conhecida como uma cineasta. Então essa pessoa estudou cinema, ela é uma cineasta. Aí dentro da formação de cinema, você vai ter uma pessoa que é diretora de fotografia, que é roteirista, enfim, você vai ter várias camadas ali dentro, mas a pessoa que estuda cinema, senta lá, estuda, faz faculdade de cinema e tal, é o cineasta. O cinéfilo é algo amplo, né? Porque daí você vai ter a pessoa que gosta de cinema, simplesmente, eu assisto tudo, adoro tudo, assisto cinema, assistir filme é meu hobby e tal. Então você é considerado um cinéfilo, mas o cara que estuda cinema no âmbito mais acadêmico também mas ela então, exatamente, ela é cinéfila. Aliás, cineasta, acho que não é nem isso, porque cineasta, pra você ser cineasta, você tem que fazer filmes, você não precisa nem se formar em cinema. Né? Mas quando você se forma, tem faculdade que sai lá, escrito, cineasta. Sai cineasta, sim. Exatamente. Não, exatamente. Mas sim, você tá certo, Dan, você tá certo. Mas aí também tem isso, tipo, você pode ser formado em cinema e não fazer filme nenhum, e daí você vai ser bacharel em cinema, sabe? E tudo bem, né? Se é o que você quis e tal, se era esse seu desejo, maravilhoso. Mas é isso, são, enfim, as nomenclaturas, mas acho que o interessante é ver que existem questões difusas e nada está nem escrito na pedra e nem é institucionalizado. É uma coisa que a gente está discutindo aqui pra gente exercitar, fluida, né? Ela é fluida. E até pra se entender, né? Pra você se pensar. Eu sou cinéfilo, não sou? Me considero, não me considero, né? O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. É o trailer. Entendi. Caralho. Porra, que leão é esse aí? É o símbolo da MGM.
também para não soar nem um pouco elitista, né? Porque o cinema já é algo caro, já é algo que exclui grande parte da sociedade. Você querer que às vezes o cara que trabalha de segunda a sábado para ganhar um salário mínimo tenha um exercício de ver muito filme é um pouco covarde, né? Esse argumento da gente querer que o cara, né, busque a meritocracia cinéfila da pessoa, né? Então, é apenas um jogo de palavras que a gente entenda, né? Que o cinema não é somente de você ver filmes de um nicho só, né? A história já mudou tanto que é um desperdício muito grande. E não tô dizendo que a pessoa é obrigada a ir, tá? Ou ela seja menos inteligente do que eu ou qualquer outro aqui. Mas o cinema é tão rico, né? E é claro, quando a gente fala pelo menos eu imagino que a pessoa que tá ouvindo é a pessoa que gosta de cinema. É a pessoa que ouve o podcast Cinemação, já separa o filme que vai assistir, procura final de semana, aí às vezes, não conhecia esse filme, não conhecia o diretor, vou atrás dos outros, vou ver que atriz é essa. Então, é assim que, pra meu ver, é assim que começa a pessoa a ter um gosto diferente do que a maioria do público, né? A se envolver com a essência do cinema e ir atrás dos filmes, né? E aí eu até ia perguntar pra vocês essa questão da essência e tal, que na verdade tem a ver com outra coisa, que é justamente a chatice alheia, né? Porque antes até da gente começar a gravar, o Pedro tava muito bem relembrando pra gente aquelas comunidades no Orkut, né, Pedro? Que era, eu sou cinéfilo porque assisti mais filme, né? Como é que era que você falou? Vi mais filmes que você. Alguém que tá ouvindo com certeza deve ter lembrado dessa comunidade. Por favor, se você lembrou, coloca nos comentários que eu vou ver cada comentário, porque se eu encontrar pelo menos um, já vou ficar muito feliz. Então, e isso é uma coisa que eu acho que vai fazer total sentido para as pessoas, justamente porque assim, aí começa aquela discussão de eu entendo um pouco mais que você, entendeu? Quem de nós aqui já não se viu imerso em uma discussão e tal, e que a outra pessoa vira pra gente e fala assim: você não gostou porque você não entendeu. Você não entendeu o filme, então é por isso que você não gostou. Calma aí, como assim, meu filho? Eu contei o caso aqui no podcast do Snyder, que a gente falou sobre a DC. Acho que eu contei, né, que eu tava discutindo com um garoto até 2 horas da manhã, né, que ele tava me falando que essa visão de herói sombrio, você trazer uma questão mais escura para um personagem bonzinho, é algo que o Snyder inventou porque ele entende de cinema. Eu falei, cara, não é bem assim, já existem filmes que traziam essa ideia desde os anos 40, anos 50. Não, você não entendeu o filme. Aí eu parei e perguntei, cara, quantos anos você tem? Eu tenho 14, mas isso não significa nada. Pois é, então, essa discussão, cara, sempre passa por isso, né? E as pessoas vão sempre tentar argumentar. A gente já viu também muita gente falando assim, você tá lá, você discute o filme, fala alguma coisa sobre o filme e tal. Mas se você nunca fez um filme, como é que você pode falar que o trabalho do cara não foi bom e tal? Aí entra numa... esse argumento. Porque entra numa subjetividades, assim, que às vezes, tipo, você fala, cara, beleza, eu nunca fiz um filme. Mas, se eu estudei, se eu entendo mais ou menos como é que funciona ali, né, a arquitetura, quem faz o quê, como que é esse organograma ali, né, de trabalho e tal, eu acho que eu entendo que possa ter ouvido uma falha, né, ali no meio por causa disso e disso e daquilo. Agora, essa discussão passa um pouco também porque é meio que isso, né, a minha cinefilia é maior do que a sua, tipo... Não, mas eu acho que é a maneira como se colocam as coisas, porque eu particularmente tenho... Eu acho que uma coisa que eu mudei recentemente na minha conduta cinéfila, não sei se existe essa expressão, mas é mais ou menos isso, assim, eu tenho evitado ao máximo fazer críticas do tipo assim, esse filme está errado, ou esse filme, sabe assim, esse filme falhou, sei lá, né, em tal elemento, ou a fotografia não está adequada, ou qualquer coisa
mais simplista, mas mesmo no sentido de qualificar tudo, sabe? Porque de fato tem coisas que são escolhas, e escolhas são escolhas, né? Não tem um certo e errado e tal. Então eu acho que existe, mas claro que você pode discutir, né? Tanto questões de linguagem e técnica, quanto questões temáticas. Sabe assim, esse filme ele é misógino ou não e tal, né? Mas eu acho que a questão mais importante é discutir, entendeu? Então, em vez de você dizer assim, cara, sei lá, você tem que amar este filme aqui porque o diretor inovou nisso. E aí recebeu o Pedro me falando, não, você acha que ele inovou porque você não viu filmes da década de 40? Talvez o ideal seja eu simplesmente falar, poxa, eu me empolguei muito com isso porque eu nunca tinha visto esta determinada característica. Daí a pessoa fala assim, essa característica tem em tais e tais filmes dos anos 40 e vem sido trabalhadas desse tempo. E assim, o que pro Pedro foi uma coisa não tão boa, porque ele não inventou nada, pra mim continua sendo maravilhoso e vai ser difícil de alguém mudar a minha percepção a princípio, porque eu não sabia desse filme da década de 40, que tinha aquela determinada característica, então pra mim aquilo foi, sabe, espetacular e inovador, entendeu? Sim. E aí com o tempo eu vou me melhorando a ponto de entender isso, né? Um exemplo são esses, entre aspas, novos filmes de terror nessa onda que a gente tá tendo. Muita gente acredita que, nossa, olha como os filmes de terror estão vindo diferente, né? Eu conheço um cara que viu Midsommar e adorou o filme. Falou, cara, achei muito legal de brincar com religião, levar pra um povo afastado. Aí eu falei, pô, cara, legal. Você já viu O Homem de Palha? Ele, pô, nunca vi. Então, é um filme praticamente a mesma coisa que tem no filme, só que na minha opinião melhor. Dá uma chance, vê esse filme. Aí a pessoa foi, viu, pô, falou, adorou, cara, achei do caralho o filme. E é isso, né? Porque a pessoa nunca tinha visto. E tá tudo bem, como eu também não vi muita coisa. Por exemplo, eu achava, até um tempo atrás, vou confessar aqui, que poucos diretores, eu se não me engano, eu até devo ter afirmado isso em algum lugar, que o Hitchcock foi o primeiro que trouxe essa questão do protagonista falso, psicose, né? Quando você acha que é alguém, quando você vê outra pessoa. Mas um tempo depois eu vi um filme do Orson Welles que é exatamente isso. Ele começa com um personagem que não vai ser o protagonista e depois ele morre e aí a história se direciona pro personagem principal, né? Então é isso, tem que ter humildade também na hora quando a gente vai conversar com as pessoas, né? Porque essa questão da chatice, né, que o Rafael colocou, ela tá difundida de várias formas, né? Dentro desse papo de cinema, né? Então, e você vê, isso é uma coisa que se expandiu para várias outras discussões, porque a gente viu, quando a gente fala hoje em dia, assim, sobre polarização e tal, acontece muito isso, né? A nossa dificuldade em se comunicar com outras pessoas que às vezes têm opiniões opostas à nossa e a gente de repente não tem a paciência para explicar ou para entender o ponto de vista daquela outra pessoa. Então, independente aqui, né, da questão de direita, esquerda e tudo mais, mas a gente caiu nessa grande polarização porque a gente começou a trabalhar com as coisas de uma forma muito assim, preto e branco, sabe? Ou é certo, ou isso daqui é certo ou tá errado. Ou você gosta disso ou você é contra aquilo e tal. E as coisas não são tão assim, sabe? A gente sempre tem esses tons de cinza no meio, a gente sempre tem discussões e de repente o papo justamente ajuda a trazer essas outras camadas, que é muito do que a gente se propõe a fazer aqui, assim. E isso é interessante dessa questão de que vocês estavam falando, inclusive, sobre as referências, né, de outros filmes, que eu acho que é uma das assinaturas do cinéfilo. Por quê? Porque quando você assiste um filme e aí você lembra de outro, de repente você fala, cara, gostei desse filme, mas olha, tem um filme na década de 40 e tal, que reproduz muito do que foi feito nesse de agora e tal, só mostra assim, que você gostou tanto daquela obra, daquele negócio ali, que tipo, te deu vontade de estudar mais, de se aprofundar mais e tal. Então assim, você vai se tornando uma pessoa com mais repertório para aquilo. E vai indo atrás dos filmes, né? E vai indo atrás dos filmes. E vai ser uma busca que, tipo, toda hora você vai achar uma coisa nova e tal. A gente até falou aqui recentemente, né, com um convidado aqui, o Klaus, que veio recentemente aqui no podcast, e ele falou isso. Ele falou, cara, a gente não tem tempo hábil na nossa vida para assistir todas as coisas que estão sendo
produzidas e publicadas e tal, só de cinema, tá? Eu tô falando aqui. Porque é tanta coisa sendo produzida, é tanta coisa que foi produzida que não dá tempo. A gente nunca, mesmo que a gente pare, não, a partir de hoje eu vou assistir um filme atrás do outro, sem almoçar, sem nada e tal, não vai dar tempo, você não vai conseguir assistir tudo. Então isso torna você um cinéfilo, porque você gosta daquilo. Eu acho que uma coisa que é inclusive uma característica importante no cinéfilo, também o saber escolher, né? Porque eventualmente você vai ter que escolher, você vai escolher filmes que estão num hype, ou que tá todo mundo comentando, ou que são lançamentos, porque é importante também, né? Ficar de olho em lançamentos. Mas também eu acho que o cinéfilo sabe escolher e sabe que ele vai perder o tempo dele se ele for ver qualquer bobagem que surge na Netflix. Entendeu? Então, mas aí que tá, aí eu vou te provocar com o seguinte, isso daí já não é uma regra? Tipo, olha só, você só é cinéfilo se você souber escolher. E quem que sabe escolher? Não, se você souber escolher dentro da sua lógica, entendeu? Exatamente. Eu acho que sim, mas eu acho que sim. Eu acho que considerando que você tem uma oferta infinita de filmes, infinita no sentido de dentro da finitude da nossa vida, né? Porque a gente não vai ter tempo de ver tudo, faz parte você também falar, não, eu prefiro me aprofundar neste filme, entendeu? Nesse filme mais antigo, nesse filme importante, nesse filme que se destaca de alguma maneira, do que só ver algo, entendeu? Que não vai me acrescentar tanto, ou então até direcionar de acordo com o processo de estudo, né? Então, por exemplo, estou estudando a Nouvelle Vague, eu vou dar uma focada na Nouvelle Vague, e depois, quando eu estiver olhando para filmes, não sei, de diretores mais recentes, ou da nova Hollywood, não sei o que, eu vou lá e vejo filmes mais recentes. Mas mesmo assim, você não vai ver tudo, mas eu tô falando assim, você vai estabelecendo uma linha, uma pauta dos filmes que você está buscando, mesmo que não seja necessariamente dividido em blocos. Não estou dizendo que você tem que ver todos os filmes da Nouvelle Vague juntos e depois ver todos os filmes de tal, sabe assim, do neorrealismo italiano junto. Não, mas assim, você ter essa noção quase que de uma linha editorial, entendeu? Se você fosse um jornal, você teria essa linha editorial. Então, mas vamos pegar esse exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui do amigo do Pedro, que eu achei muito legal. O cara que entende tudo de filme de carro. O cara já assistiu tudo que é filme de carro. Você não tá entendendo, o cara entende mesmo, cara. Você não tá entendendo. Tipo, o fato dele parar um final de semana pra ele, sei lá, assistir Velozes e Furiosos, por exemplo, porque é o gênero que ele gosta, porque é o que ele gosta e tudo mais, sim, torna ele menos cinéfilo do que o outro que tá falando, hoje eu vou estudar Nouvelle Vague. Eu acho que sim, porque ele tá, é o que a gente discutiu no começo, eu acho que daí ele não se enquadraria se ele só gosta de filmes de carro, ele não se enquadraria na questão de cinéfilo. Ele é uma pessoa que gosta de filmes de carro. E aí, beleza, ele tá fazendo a escolha da vida dele, isso é maravilhoso. Mas ele não pode ser um cinéfilo de filme de carro? Eu acho que não, eu acho que você pode ser um cinéfilo que adora filmes de carro, e aí você vê Velozes e Furiosos com a mesma paixão que você vê alguns filmes clássicos e filmes mais antigos e diretores menos hypados e filmes da Finlândia, entendeu? Eu acho que tem que ser por aí, até porque senão daí todo mundo é cinéfilo, entendeu? Então, mas aí que tá, daí eu vou te parafrasear aqui. Você não pode se preocupar tanto com os rótulos, certo? Claro. Porque daí, nesse caso, o cara que é apaixonado pelos filmes de carro, às vezes o cara assiste Velozes e Furiosos, mas ele assiste o filme do carinha da Finlândia que tem um Fusca, e aí o cara é apaixonado por esse Fusca e tudo mais. Será que ele tá conhecendo um outro cinema, só que através de filmes de carro, entendeu? Então claro, ele é um cinéfilo, por que não? Eu acho que, claro, aí depende do que você considera como cinéfilo. É uma questão de estabelecer uma lista de parâmetros, quando faz, enfim, pré-requisitos? Sabe, uma lista de pré-requisitos. É uma questão de definir isso e acho que não vem ao caso. Mas eu acho que, quando eu falei pro nosso ouvinte, não se preocupe com os rótulos, foi no sentido de dizer pra ele, se você quer ser cinéfilo e quiser ver a melhor forma, legal, mas se você não quiser se preocupar com isso, seja feliz. Se aprofunde, busque filmes que te interessam,
tente ser uma pessoa melhor por meio da arte enfim, e estudar de uma forma melhor, sem se preocupar tanto se você é ou não, ou em que momento você vai virar um cinéfilo ou não, entendeu? Isso é uma dica especificamente pra ele. Então, mas aí, quando que a pessoa muda a chave? A partir de que momento que ela pega e fala assim, eu era um apaixonado por cinema e hoje eu sou um cinéfilo? Porque assim, ela não vai ter um diploma falando que ela é uma Não, então, por isso que eu falei, isso não tem como definir, entendeu? Mas eu acho que aí é dentro de do parâmetro de cada um. Não tem como definir. Eu acho que um mínimo de noção passaria pela ideia de que ver só filmes de carro, ou só filmes, ou não ver filmes preto e branco, ou só ver filmes americanos, automaticamente... Ou só ver filme do Godard também, né? Tem desses também, que só vê filme do Godard. Isso também, tipo, só vejo o filme do Godard, isso aqui. Beleza, você é um fã do Godard, você é um fã de filme americano, você é uma pessoa que adora ver filmes, mas você não é um cinéfilo. Eu acho que em algum limite tem que ter, mas óbvio que é difícil estabelecer esse limite. Eu acredito que a partir do ponto que ele tá buscando, eu acho que ele já pode se considerar um cinéfilo. Cara, a gente chegar à conclusão do momento específico que essa virada aconteceu, eu acho que é muito complicado. Eu acho que é igual a maturidade, né? Ninguém sabe do ponto de vista que amadureceu, mas a gente lembra do fato que talvez deu aquele gap na gente, né? Onde a gente começou talvez a se preocupar mais com problemas sociais, com política, né? Com cinema, eu acho que muita gente tem um pouco disso, que a gente consegue lembrar o filme que fez a gente ir atrás do outro diretor, que te deixa maluco. O meu foi de Esquema pra Matar, do Hitchcock, eu lembro até hoje. Eu não sei certinho o momento que eu comecei, que eu me considero um cinéfilo, mas eu lembro que no momento que eu vi de Esquema pra Matar, eu pensei, eu quero ver mais desse filme, eu quero ver mais desse diretor, né? Então, aí eu falei, aí eu comecei a ir atrás, eu mesmo, cara, eu fazia a minha lista, eu tinha uma lista no Excel, lá em 2008, 2009, onde eu colocava filmes para ver do Hitchcock, aí ia lá, pá, colocava um de cada vez, ia atrás dos filmes, e ainda, meu pai e eu, a gente ainda alugava filme, cara, que saudade. Eu acho que é mais ou menos assim, né, que funciona, mas mais uma vez, né, não é muito difícil da gente chegar nesse momento específico. O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. É o trailer. Entendi. Caralho. Porra, que leão é esse aí? É o símbolo da MGM. Você falou uma coisa, Pedro, que me chamou a atenção, porque você falou assim, a partir do momento que a pessoa começa a fazer alguma coisa, ela se considera. E isso é uma coisa que eu acho muito emblemática nessa questão do cinéfilo, que é, por a gente não ter uma formação, nada que te dê o título de cinéfilo, por exemplo, é uma coisa que parte muito da própria pessoa, só que, ao mesmo tempo, ela também precisa ser validada pelos seus pares, sabe? E isso é uma coisa até meio inglória, porque daí você começa a cair nos critérios que vêm do outro. Então assim, pra pessoa ser uma cinéfila, ela precisa gostar disso ou daquilo, ela precisa se aprofundar nisso ou naquilo, ela precisa estar disposta a ver isso ou aquilo e tal. E sabe assim, tipo, então você começa a entrar no critério dos outros. E se os outros não te reconhecem como cinéfilo? Não, calma aí, você não é cinéfilo, não. Entendeu? Eu acho que isso que é uma coisa que pra mim é meio nebulosa, assim. Porque assim, eu não sei se eu me considero um cinéfilo. Eu sou uma pessoa que tem um site de cinema, eu sou uma pessoa que já entrevistou atores, diretores... Eu vou te cortar. Não, peraí, eu vou repetir. Quem for editar, eu vou voltar. Rafael Arinelli disse que eu não sei se eu me considero um cinéfilo. Tá, vamos lá. O cara tem um site sobre cinema. O cara escreve sobre cinema. O cara entrevista profissionais do cinema. O cara fica falando sobre cinema, mas não me considero um cinéfilo. Mas então, sabe por quê? Porque assim, eu fiz poucos cursos de cinema, por exemplo. Eu fiz um curso de assistente de direção, eu fiz um outro curso de roteiro, mas
nunca fiz assim curso, sabe, pra aprender a analisar um filme. Mas entendeu? eu acho que isso não é um problema, né? Eu acho que a forma como a pessoa vai analisar, a minha questão é o tipo de filme que ela vê, né? O que eu defendo é isso. A forma como o interesse dela com a análise, pra mim, não serve pra nada. Se o cara quiser realmente levar aquilo como uma profissão, eu acho muito bacana, eu acho da hora, vou adorar trocar. Mas se o cara só quer ver apenas pra se divertir, aí sim, aí beleza. Aí eu, endosso demais que a pessoa busque. E a pessoa vai conseguir encontrar essa diversão em vários filmes, de várias épocas de vários países, né? Não acho que a pessoa tem que estudar e pegar lá os livros de David Boyle e ler de cabo a rabo, não. Eu, por exemplo, eu acho que eu me colocaria como cinéfilo, mas eu também não me considero, embora, assim, eu gosto de encarar o Cinemação e o meu trabalho como de jornalista, que é outra coisa, né? Porque o procurar fontes e entrevistar especialistas e tal, é um trabalho que para mim é de jornalismo e tal. Mas eu sempre percebo, eu me sinto sempre em defasagem em comparação com a maioria das pessoas que eu acompanho em relação a conhecimento de clássicos, aprofundamento de conhecimento em geral, entendeu? E eu acho que é aí que entra esse limite que eu falei que é difuso, né? Tipo, como determinar, então, a partir do momento em que você sabe tais e tais elementos e conhece tais e tais coisas, você daí pode falar assim, agora sim, cinéfilo, entendeu? Tipo, é como se fosse uma... Então, não sei, mas eu acho que não precisa ter, não é que tem que ter resposta para isso, mas eu acho que é legal você se encontrar dentro dessa comunidade de cinéfilos, de especialistas, de pessoas que estão discutindo cinema e tal, nas redes sociais, nos letterboxds e Twitters da vida. É uma questão também de você olhar e falar, até que ponto, quais são as pessoas que conhecem menos que eu, quais são as pessoas que conhecem mais que eu, e como fazer para buscar essa melhora constante, entendeu? De que maneira, entendeu? Mas é tudo muito subjetivo, né, assim. Sim, mas eu concordo totalmente com vocês. Eu acho que a pessoa não pode ter essa validação dos outros, não tem que ser por quantos livros ela leu de roteiro, de assistência e direção, não. Isso aí eu concordo com vocês. Isso aí é a pessoa que quer se especializar na área. Pelo simples fato de a pessoa gostar de cinema, ver filmes diferentes. Buscar esse conhecimento é ótimo, é maravilhoso. O conhecimento nunca é demais, mas, ao meu ver, não pode ser jamais um pré-requisito para definir se aquela pessoa gosta ou não de cinema. Até porque o gosto é algo muito subjetivo. Exato. E entra justamente nessa questão, que é você ter essa validação e tal pelos seus pares, sabe? Como que eu vou classificar que aquele outro ali, ele é ou não é um cinéfilo e tal? Então, você tem o site de cinema, você grava podcast de cinema, você fala sobre cinema com uma frequência e tal, então você é um cinéfilo. Beleza, mas às vezes eu não tenho conteúdo suficiente para falar sobre novela e vague. Agora, uma coisa que pra mim aqui, que é uma coisa que eu acho que o Cinemação acaba até trazendo aqui pra mim, pro Dani, pra todos os autores que ajudam a gente, né, a fazer o Cinemação e tal, é justamente a vontade da gente estudar. Então, quando a gente se propõe aqui, eu falo, vamos falar sobre um ator tal, sobre um diretor tal, sobre o movimento no cinema X, Y, Z e tal, a gente estuda, entende, não sei o que e tal, pra gente conseguir fazer um programa minimamente profundo assim e didático, para que qualquer pessoa que esteja do lado de fora fale assim, agora eu tô entendendo o que é esse negócio aí. E uma coisa que é trabalho do jornalista, por isso que eu gosto da questão do jornalista, que é o procurar especialista, procurar quem entende, procurar, né? É o que o jornalista faz, tipo, o que o jornalista tá fazendo na televisão quando ele vai cobrir, sei lá, a pandemia. Ele não tem que dizer as coisas, ele vai procurar o especialista para dizer o que fazer, o médico para dizer não sei o que. Então, né, entre outras coisas, óbvio que são funções do jornalismo. Mas acho que tá aí é um ponto importante, é saber identificar o especialista, identificar a melhor forma de mastigar essa informação e promover esse debate de forma que ele fique acessível para quem está ouvindo o podcast e promover o debate para que mais pessoas entrem no debate, né?
Enfim. Eu acho que a gente sempre vai voltar para esse lance, né, do gosto, né, do que é o gostar, o quanto você gosta e tudo mais, que é o que a gente já meio que vem falando. Aí uma coisa interessante também é que quando a pessoa gosta daquilo, não é só o gosto pela arte, né? Então, no caso assim, o que é essa cinefilia, né, que é esse gosto pelo cinema e tal, mas a gente acaba também tendo interesse por coisas que passam ali, né, que se relacionam com a sétima arte. Então, não é só o fato do fazer o filme, tipo, ter o filme na tela, você tá ali assistindo ele e tal. Não é só isso. É você, eu quero ler livros que falem sobre como foi a produção. Eu quero entender como é que a pessoa pensou aquela cena. Eu quero entender como que é feita aquela fotografia. Para que serve um roteiro? O que é um assistente de direção? Não sei o quê. Então, você vai querendo entender as coisas que perpassam ali pelo cinema como um todo. E as questões temáticas, do tipo assim, você tem que entender claro, iria pro lado de pra você ser um grande crítico de cinema, mas acho que também pra cinéfilo, você tem que entender de política, sabe? Tem questões políticas nos filmes, você tem que entender de sociedade, você tem que entender de sociologia, né? Não profundamente, mas você tem que estar aberto a isso. Não, e aí eu tava até olhando aqui, porque assim, pra mim, um retrato muito claro, assim, do que é um cinéfilo e tal, é justamente quando às vezes você vê alguns filmes que retratam um pouco disso, né? Dentro do filme e tal. Então, por exemplo, um filme que marcou a minha história com cinema e tal, é Cinema Paradiso, né, do Giuseppe Tornatore, né, que é um filme que fala justamente sobre a nossa relação com o cinema, quer dizer, o fato de você se apaixonar pela arte, você, sabe, se ver envolto por ela, como aquela arte, ela consegue tocar a vida de outras pessoas e tal, e aquela criança se apaixona tanto por aquilo que ela depois vai crescendo e tal, e aquela paixão não sai dela, ela começa a trabalhar com aquilo, se envolver com aquilo e tal. Então, por isso que eu acho complicado quando a gente fala dessa cinefilia e tal, mas sem passar pela área do sentimento, sabe? Você tem a parte técnica, que é, tô a fim de estudar, tô a fim de ler livro, tô a fim de entender, tal, mas você também tem a parte da emoção, que eu acho que tá muito conectada com o cinéfilo, sabe? Cinema Paradiso, pra mim, é muito isso, assim, ele começa geralmente com essa paixão, com esse encantamento e tal. E aí, quando eu vejo, tipo, na internet, assim, tipo, vejam 10 provas de que você é ou não é um cinéfilo. Daí a pessoa começa a listar. Olha, todo cinéfilo tem que conhecer o trabalho dos grandes cineastas. Olha, o cinéfilo tem uma listinha de cineastas favoritos. Olha, o cinéfilo isso, o cinéfilo aquilo. Cara, beleza, isso pode ser um cara super técnico na área, tá ligado? Mas, assim, se ele não tiver a emoção também, talvez ele não seja tão cinéfilo assim, entendeu? Sim, e essas pessoas que fazem isso, geralmente, elas não estão trazendo nenhuma grande discussão, nenhum grande autor sobre a gente refletir sobre a indústria e o consumo dos filmes. É apenas um site, mas um site querendo definir o que vai servir para você ou não ser alguém que tá vendo o filme, né? Quando a gente cita qualquer outro autor, não é que eles estão querendo definir se você é um cineasta, se você é um verdadeiro, uma pessoa que gosta de cinema ou não. É porque eles passaram por períodos que viram a mudança e como a indústria impacta a forma como as pessoas consomem os filmes. Qualquer pessoa, qualquer crítico, jornalista, teórico que pegou a Europa do pós-guerra, principalmente França, Itália, viu quanto o cinema americano dominou durante um tempo a indústria de lá, né? Então, isso causou sequelas dentro da forma de você consumir os filmes. Então, é muito diferente você ler um André Bazin ou qualquer outro que questiona isso, né, de você só consumir filmes americanos, do que você pegar com todo respeito a quem faz isso, né, mas uma lista de um blog qualquer e dizer, para você ser um cara que entende de cinema, veja 5 filmes. Ou, sei lá, um canal no YouTube, né, de você, 5 formas de você entender 2001. Exatamente. Embora essas coisas sejam legais pra quem realmente tá
ainda, né, sei lá... Ou pra quem gosta, né? Pra quem gosta é bom. E descobrindo coisas, porque às vezes muita gente com certeza viu uma lista de um blog qualquer e falou assim, poxa, nunca vi esse filme aqui, vou ver. Sabe assim, nunca pensei que eu devia ter visto esse diretor. Assim, não deixa de ter sua importância, mas eu acho que a questão do sentimento também, quando você se aprofunda, né, numa arte e tudo mais, tá também você descobrir o porquê desse sentimento, descobrir como ocorre esse sentimento, e até refinar o seu acesso a ele, sabe? Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido. Porque, por exemplo, tem filmes que para que você acesse aquele determinado sentimento, aquela determinada... enfim, aquilo que o filme que é passado, né, por ele, você precisa de de um exercício de sensibilidade que talvez, e aí é uma provocação, não sei se é isso, mas talvez comece naquele filme brega que tem aquela música, sabe assim, extremamente piegas, e aquele diálogo explicativo para mostrar por que o personagem está chorando, e aí todo mundo chora, sabe assim, eu acho que existe um exercício nesse sentido, sabe? Por exemplo, tem um filme que se destacou muito na Mostra de São Paulo, que é o Dias, né? É um filme de Taiwan, que é um filme lindo mesmo. Maravilhoso. Assim. Mas eu tenho certeza que muita gente não acessa aquele sentimento, não acessa aqueles personagens. E não por quê? Eu acho que por basicamente 2 motivos. O filme tem uma lentidão muito maior do que a maioria dos filmes e as pessoas muita gente não está acostumada, e ele demanda que você se invista naqueles personagens. E eu acho que tem pessoas que, quem não é cinéfilo, quem não se aprofunda e tal, muito provavelmente depende desses artifícios, né, da música, de várias coisas, de maneira mais, sei lá, mais simples, para que ela acesse esses sentimentos, né? Tanto é que esses filmes, muitos dos filmes que mais fazem sucesso, costumam ser isso, né? Costumam ter essa série de artifícios. Mas eu acho que é um começo. Você começa por filmes nesse sentido, e aí, aos poucos, você vai vendo que você pode ver um filme que exige você se investir um pouco mais. Enfim, talvez muita gente discorde de mim, mas eu acho que faz sentido, assim, na trajetória entre você começar filmes, porque você está se divertindo, e você se tornar um cinéfilo e acessar esses sentimentos por meio de sutilezas que não são aquelas, enfim, esses artifícios que o cinema tem, que são importantes, mas que você consegue acessar de outra maneira, entendeu? E que alguns filmes conseguem mostrar pra gente. Isso que você tá falando, acho que se conecta bem também com uma outra coisa, que é o seguinte: a cinefilia, né, ela tá muito ligada ao fenômeno dos cineclubes também, né? Porque, por exemplo, em Portugal, a gente tem um movimento muito forte do cineclube e tal, que acabou aparecendo. O primeiro cineclube e tal aparece em Portugal. A gente tem o Cineclube do Porto, que acabou sendo fundado em 1945, pelo Hipólito Duarte. A ideia desse cineclube que foi fundado ali era justamente eles defenderem o cinema em geral e o cinema português, né, em particular. E a ideia deles, o que eles faziam? Eles publicavam boletim, realizavam sessões de exibição de filmes, né, do interesse, né, dos cineclubistas ali. Eles também ficavam ali falando e ajudando também na formação, né, de cineastas e tal, mostrando também alguma coisa ali pros associados, né, também sobre características de cineastas e tal, e acabavam também ajudando justamente nessa formação, né, de uma escola de cinema e tudo mais. É óbvio que dentro dessa questão dos cineclubes, a gente tem também o pêndulo ali, né, indo também para questões religiosas, políticas e tal. Eles cobravam uma cota mensal ali também para os seus associados e tudo mais. Só que o interessante é que eles fundam esse clube justamente para criar essa defesa do cinema em geral e tal, do cinema português. E aí você tem ali em Porto, até sai no jornal da época falando: fundou-se no Porto o Clube Português de Cinematografia, e aí isso depois ele começa a se replicar para outros cantos de Portugal e tal, e no Brasil ele ganha
também um movimento mais tarde, né? Mas é um movimento que se chama movimento cineclubista, que ele acaba falando muito sobre esse processo de intensificação, justamente para entender um pouco mais da cultura, do cinema e tudo mais. E aí os cineclubes muitas vezes são essas entidades que acabam não sendo regulamentadas exatamente, mas elas têm esse intuito muito do estudo, de entender como que o cinema se encaixa, o que os filmes podem te proporcionar e tal. Então isso que você está falando sobre outras camadas, né, de repente você conseguir acessar outros sentimentos, é uma coisa que o cineclube se propõe, inclusive, a ajudar os seus associados ali a conhecer também isso, que às vezes eles nem conhecem. Mas e por quê? Porque antes da internet você tinha o acesso que você teria a esse conhecimento, seria dessa maneira. Claro que hoje em dia os cineclubes continuam sendo importantes, tem vários, né, enfim, no Brasil todo. Inclusive até eu lembro de ter lido recentemente que a SP Cine, né, a empresa do município de São Paulo, vai fazer um mapeamento de todos os cineclubes do Brasil, assim, eles estão fazendo esse projeto. Mas que assim, o que acontecia é que era a única forma, né, de você ver filmes diferentes, de você buscar filmes diferenciados e de você discutir esses filmes, né? Era por meio do cineclube. Hoje você consegue buscar esses filmes diferenciados em qualquer streaming, / internet, / qualquer lugar, e você, obviamente, discute esses filmes em rede social, toda rede social que você imaginar, e por meio de canais como aqui, o podcast, como o canal no YouTube e tudo mais. Então, a diferença é que hoje você tem milhares de formas. Né, anos 40, até anos 80, provavelmente, você só tinha esse canal, o meio do cineclube, entendeu? Então, é isso, assim, realmente, com certeza, se não fossem os cineclubes no Brasil, em qualquer país, assim, né, não teria tantos, você daí teria ainda mais restrição do cinema e da cinefilia pro meio acadêmico, né? Exato. E em Portugal, se a gente tem o cineclube surgindo lá em 45 e tudo mais, no Brasil, né, a gente tem uma entidade que se chama CNC, que é o Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, que é essa entidade nacional, que ela é uma entidade representativa dos cineclubes brasileiros, ela ajuda a criar, organizar, difundir a cultura audiovisual, né, para transformar a sociedade e tudo mais, mas ela foi fundada em maio de 62, então passou um tempo, depois ela fica meio num ostracismo, meio deixada de lado e tal, ela é reorganizada depois em 2006 só, e ela volta com essa questão da luta pela inclusão dos filmes brasileiros em grade curricular e tudo mais. Então, assim, é um espaço ali muito interessante, né, da briga pelo cinema brasileiro e tal, mas o que eu acho que vale a pena da gente destacar é justamente isso, porque, assim, o cara que é cinéfilo, a pessoa que é cinéfila e tal, e que se vê como cinéfila, muitas vezes tem a oportunidade também de se conectar com esses movimentos, ajudando também de outras formas. Não é só pro seu interesse próprio, né? Eu sou um cinéfilo porque eu gosto de cinema só. De repente tem outras coisas que você pode fazer, difundindo notícias, ajudando, né, de alguma outra forma e tudo mais. O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. É o trailer. Entendi. Caralho. Porra, que leão é esse aí? É o símbolo da MGM. Válido sempre a gente lembrar, por mais que a gente esteja num contexto específico, eu creio que muitos vão continuar assim, muitos festivais, são os próprios festivais de cinema que também têm essa política de trazer filmes menos conhecidos do grande público, filmes de outras regiões dos países. Então, se por um lado o cineclube tem essa questão da formação, é claro que eles vão apresentar filmes diferentes, mas acredito que a potência do cineclube é a formação de um cinéfilo. Você tem os festivais que vão oferecer formas, filmes para as pessoas terem acesso. E, mas, poxa, festival é muito caro, não sei o quê. Então, se você está ouvindo esse podcast, você tem um celular, se você está ouvindo no site, você tem internet na sua casa, então você consegue pagar R$5 para assistir um filme.
Então, você tem possibilidade de ter acesso a outras formas de contar história. Exatamente, cara. E isso é uma coisa interessante também, porque é justamente a parte do contar história, né? Porque, assim, quando a gente tá falando de cinema, e a gente até começou esse papo falando sobre isso, sobre o cinema ser essa janela pro mundo, o Dani falou aqui sobre a experiência dele com o Irã e tudo mais, esse lance de contar histórias é algo que encanta. Por isso que eu acho que é muito difícil a gente desassociar simplesmente a parte técnica da emotiva, né? E o cinema ele tem muito disso, ele trabalha muito com as emoções. Vocês têm algum momento em que vocês falaram assim, putz, eu sou um cinéfilo, é isso que eu sou e tal? Porque pra mim, eu tenho assim que, cara, isso nasceu comigo, assim, foi o meio que eu nasci, sabe? Meu pai assistindo muito cinema, meu avô assistindo muito cinema, eu indo na casa de tios e tal, que assistiam cinema e tal, e aí pra mim era uma coisa meio natural, quando eu e o Dani falamos, vamos fazer um site de cinema? Por que não? Isso é um negócio que a gente, tipo, senta pra conversar, a gente fala sobre cinema. É que o site trouxe pra gente, talvez, uma obrigatoriedade de ser um pouco mais, sei lá, mais estudioso, né? De tentar ser mais didático também nas conversas e tal, mas talvez tenha sido até a partir do site que a gente tenha carimbado na gente esse lance do cinéfilo, né? Comigo foi quando eu passei a selecionar os filmes que eu ia assistir, botando em uma listinha e alugar. Acredito que muita gente não vai entender, mas as locadoras tinham esse papel, então eu separava, sei lá, no começo da semana, eu começava a ver qual filme eu ia alugar, e chegava o final de semana, meu pai alugava e a gente via. Se não fosse por ele, talvez eu acho que eu não seria o cinéfilo, né? Ele que me apresentou Chaplin, me apresentou Hitchcock e foi me apresentando outros filmes famosos, atrizes famosas, né? Eu conheci a Bette Davis por causa dele também. Então foi muito de família. Eu notei que eu tava me aprofundando mais nos filmes quando eu fiz isso. Montei uma lista e eu comecei a ir atrás desses filmes. É claro que você não precisa também parar, fazer algo no Excel, mas quando você, pode ter certeza, se você já está separando aquilo que você vai ver no final de semana, já está começando a botar isso, tirando da cabeça, colocando em algum lugar, seja no celular, ou seja já numa lista no computador, você já é um cinéfilo, meu filho, você já entrou nas drogas pesadas. Então, não, eu ia comentar um negócio que eu já comentei em algum momento, até porque, né, não tem como, é a história, né, que eu tenho, porque assim, claro que eu lembro de ver muitos filmes quando moleque, alugar filme na locadora, mas ainda no âmbito da diversão, né, alugar filme pra se divertir, alugar filme pra distrair e tudo mais. Talvez o ouvinte antigo do Cinemação vai passar rápido aqui, porque eu já devo ter contado essa história em algum outro momento, mas comigo foi com a história do Harry Potter, né? Porque quando começaram a sair os filmes, eu comecei a ficar vidrado na questão da adaptação, né? Tinha lido os livros que nem louco e tal, né? Na época de ser mega fã. E aí, até o Pedro comentou aqui da coisa do você procurar filmes daquele diretor e tudo mais. Eu lembrei muito disso. Acho que talvez tenha sido a primeira vez que eu procurei um filme de um diretor por causa do que eu ia ver. Então eu quando estava acertado que o Alfonso Cuarón ia dirigir o terceiro filme, né, O Prisioneiro de Azkaban, tava se comentando nos sites e nos lugares, né, que se discutia sobre Harry Potter, sobre os filmes anteriores dele. E foi o que eu fiz. O que eu fiz foi alugar, e sua mãe também ia assistir. Talvez, não saberia dizer com toda certeza, mas muito provavelmente foi o primeiro filme mexicano que eu vi na vida, entendeu? Uhum. Filme, enfim, independente, na época que tanto o Diego Luna quanto o Gael Garcia Bernal eram super novinho, tal. É um filme que tem toda uma proposta, enfim, mais ousada, é um filme que com certeza eu tinha idade menor do que a determinada lá para se assistir, mas eu, enfim, tive contato com aquela obra porque eu ia sair o filme do Harry Potter com aquele diretor, entendeu? Uhum. Então eu acho que pra mim foi nesse sentido, entendeu? Tem esse princípio aí, e logo depois aí foi faculdade, foi aquela coisa de exibição de filmes e, sabe assim, tem dentro de universidades tem cineclube, não cineclube exatamente, mas
exibições de filme em geral, festivais e pequenas mostras e tal. E aí eu fui tendo contato com coisas mais diferentes e clássicos e tudo mais. Mas enfim, acho que é um caminho, entendeu? Que muita gente traça. Por isso que eu sou esse defensor de que tá tudo bem e é importante que tenha gente falando do filme de hominho, né? O filme de bonequinho. Porque muita gente, com certeza, do filme do bonequinho vai passar pro filme, pra cinefilia, entendeu? Exatamente. Eu tenho uma pergunta importante a ser feita. Por favor. O cinéfilo do Twitter, insuportável ou necessário? Insuportável. Respondido? Não, porque eu precisava comentar sobre isso, gente. Eu acho assim, todo mundo tem direito a ter toda opinião, mas você não precisa ficar dando indireta. Eu acho muito bizarro as indiretas no Twitter, sabe? Tipo, ai, nossa, tem gente dizendo que Nolan nananã e fulano nananã, mas e aí a pessoa, tipo, sou esperto, não dei uma indireta. Aí outra pessoa manda sabe assim, nossa, youtuber sem saber o que é sabe assim, uma produção executiva. Tá, coloca lá, né, olha, erraram em tal coisa, queria dar meu pitaco, beleza, o Twitter, mas enfim, eu acho muito engraçado que o Twitter tem umas momentos que fica muito tóxico, só na cinefilia, sem contar todos os outros fatores de política e tudo mais, assim, mas eu acho muito louco. Porque, putz, aí entra... aí tem muita coisa ali. Mas é justamente isso, cara. Eu tenho pra mim essa questão da nossa dificuldade constante, sabe? Da gente conseguir conversar e, de repente, tentar entender o outro lado, assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda tá aprendendo e tal, e que nem sei se a gente vai conseguir chegar um momento que a gente vai dizer, não, aprendemos e tal. Porque é isso, a gente tá toda hora medindo as coisas com a nossa régua e a gente esquece que às vezes a pessoa do lado, ela simplesmente pode não ter gostado. E é isso que eu acho que torna, às vezes, até o Pedro até passou um pouco por isso aqui, quando ele falou sobre essa questão da gente ser até meio chato, sabe? A arrogância, né? Porque é aquilo, assim, tipo... Pô, o lance é quando você tá discutindo com alguém, a pessoa pega e fala, ele não entendeu porque ele não fez isso, não fez aquilo, não sei o que e tal. Aí, sabe, você não gostou do filme porque você não entendeu a referência. Esse filme, ele não tem nada a ver porque ele não se baseia nos quadrinhos XPTO e tal. Caraca, gente, que isso, sabe? Porque acima de tudo, é aquele lance, tipo, o cinema... Ele é uma indústria, ele produz dinheiro, né? Ele ajuda várias pessoas no mercado e tudo mais. Mas, pô, sabe? Ele é entretenimento também. A pessoa gostar ou não gostar de alguma coisa não torna ela menos cinéfila, entendeu? Por alguma coisa. Por isso que eu acho que o amigo do Pedro é um cinéfilo, talvez o cinéfilo de filmes de carro. Ele deve ter muito mais conhecimento do que eu em filmes de carro e pode ter conhecido muitas obras que de repente eu nunca tive acesso, de cineastas que eu nunca soube porque o cara consumiu filmes de carro. Então assim, ele tá errado? Acho que não tá errado, entendeu? Se o cara gosta de filme e consome aquilo e gosta e tal, ele é um cinéfilo também, e vamos respeitar também isso, sabe? Não é porque o cara nunca fez um filme na vida que ele não sabe, não é porque o cara nunca tirou uma foto que ele não sabe que a fotografia é ruim e tal. Pô, a gente tem outras camadas, né, meu? A gente consegue entender algumas outras coisas, né? Eu confesso que eu já fui arrogante ao ponto de ter 20 e poucos anos e achar, já vi todos os filmes do mundo. Mas com certeza, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa, né, Pedro? Todo mundo passa, eu acho que um pouco por isso, assim. A gente passa por essa questão da arrogância, assim. A partir do momento que você tá consumindo muito filme, é meio que quase que uma apropriação que você faz, sabe? É como se você pegasse aquilo e falasse assim, esse assunto aqui, ó, eu tenho um pouco mais de domínio. Então não venha você, pessoa ignorante, falar que o negócio é bom, sendo que eu já assisti tanta coisa, já vi tanta coisa, já li tanta coisa, eu tenho pouco de domínio sobre isso. Não vem você dizer que eu não tenho domínio sobre isso, sabe assim? Aí é um apego que a gente tem com aquilo e tal. Mas aí entra a maturidade exatamente. E o conhecimento, porque quando você realmente busca conhecimento, não
não no sentido ET Bilu, também no sentido ET Bilu, né, porque busca conhecimento. Mas quando você busca esse conhecimento, o importante de buscar conhecimento é ter noção cada vez mais de coisas que você não sabe. E quanto mais noção você tem de coisa que você não sabe, mais humilde você fica. Ou deveria ficar. E daí a questão desses debates de se... sei lá, esse negócio do Nolan me irrita muito, sabe? Porque tanto quem acha que o Nolan é horrível, quanto quem acha que ele é um deus, quanto quem acha que ele é um deus é um idiota, quanto quem acha que ele é horrível é o maior imbecil. Pra mim não faz o menor sentido, sabe? Tipo, o importante é discutir, tudo bem, gostar ou não. Mas a questão é o como você fala, né? É a maneira como você direciona as palavras e a maneira como você apresenta os seus argumentos. Você pode ter o argumento que for, se você conseguir apresentar ele de uma maneira tranquila e ponderada, você consegue fomentar o debate tranquilamente. O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. É o trailer. Entendi. Caralho. Porra, que leão é esse aí? É o símbolo da MGM. E que daí passa um pouco também até por nós, né? Porque às vezes a gente, na ânsia de, quero dar minha opinião, gostei daquele filme, não sei o quê, às vezes o nosso argumento é, nossa, esse filme é genial. Tipo, a partir do momento que você vai carimbando essas coisas e tal, você tá colocando... É óbvio, é a sua opinião e tudo mais, mas você tá estabelecendo já assim que, esse filme ele é genial. Então a partir do momento que as pessoas não acham ele genial, elas estão erradas, entendeu? E aí entra o que você falou, entra o amadurecimento, entra... Então eu acho que a gente passa por isso, assim, é uma passagem, uma transição. A gente aqui, se pegar podcast nosso, hein, Dani? Tipo, lá atrás, a gente fala tanta merda, tanta gente mas não sei se tanta merda, mas é justamente isso, a maneira, né? Assim, que a maneira, Foi exatamente. falado, assim. Porque o que falou, eu posso ter mudado de opinião, mas não tem problema, né? Assim, ter emitido aquela opinião naquele momento. Mas acho que a maneira, às vezes foi de uma maneira arrogante ou de uma maneira, sei lá, achando que sabia que tinha todo um conhecimento que não tinha, na verdade, e tudo mais. Mas, enfim, também faz parte, né? Tem que ter humildade, Dani. Tipo que nem a pessoa que não gosta de Poderoso Chefão. Ela pode não gostar. Não tem problema nenhum. Mas ela tá errada. Então, mas... Exatamente. Enfim. Eu acho que ela tá errada, mas também se ela falar de um jeito assim, então, Poderoso Chefão não está entre os meus filmes preferidos. Pronto, ela já evitou o problema. Exatamente. Não, claro. E veja, a pessoa pode falar, eu não gosto de Poderoso Chefão porque você já assistiu o grande Robinson, um filme sueco de 1912 que, sabe, conta a história de um cara que formou uma coisa e tal. Aí você vai falar, caralho, o cara tá vindo com um filme lá de trás e tal. E aí você vai falar, esse não é motivo pra um filme ser ruim, né? Assim, exato. Então, no máximo você só evita que a pessoa diga que ele é inovador e tal, mas o Poderoso Chefão não é inovador, ele só é foda pra caralho. Então, mas é isso que aí que tá. A pessoa às vezes pode te dar um argumento que mostra que ela tem repertório, que mostra que ela já assistiu outras coisas, que ela já leu outras coisas e não sei o quê, e por isso o Poderoso Chefão pra ela não bate, entendeu? Não é um filme brilhante nem nada disso, porque ela tem outras coisas que ela considera brilhante. E essa pessoa não deixa de ser uma cinéfila, entendeu? Ela não deixa de ser nada assim, tipo, esse é o princípio dela, é o gosto dela, é a atitude dela e tal. E isso vai continuar perpetuando. Por quê? Porque como a gente falou aqui, não existe nada que te carimbe ali que você é um cinéfilo, entendeu? É simplesmente o posicionamento. Mas reconhecer a importância do filme é fundamental, sim. É diferente o gostar do reconhecer a importância. Reconhecer a importância, daí eu não acho que tem discussão, não. Entendeu? Reconhecer a importância de Poderoso Chefão é diferente de gostar ou não gostar. É reconhecer a importância. Então, mas aí a importância pra quem? A importância pra história do cinema, a importância toda que
que o filme teve. Então, mas às vezes pra pessoa, pra uma pessoa, Rafa, X... Não. Aí tem limites. Mas calma aí, você não vai nem deixar eu argumentar, é isso? Não. Caraca! Pois é! Não, Rafa, não. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre você gostar e não gostar, não sei o quê, e uma de gosto, de sei lá, preferências, e com um reconhecimento de fatos, entendeu? Você dizer que Poderoso Chefão, você não pode dizer que Poderoso Chefão não foi importante, ou não deve ser lembrado, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Não pode, porque não é assim. É tipo, Dani, olha só, primeiro que eu acho que não existe essa frase você não pode. Primeiro de tudo, eu acho isso. Não existe isso, você não pode. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Se a pessoa não acha que Poderoso Chefão, por exemplo, não é tão importante assim quanto outros filmes, qual que é o problema? Eu não vejo problema nisso. Não tô falando quanto outros. Eu tô falando assim, reconhecer a importância do filme. Mas com base no quê? Porque você tá falando o quê? De bilheteria, por exemplo? Não, com base na história, com base na importância que ele tem de formação de público, com base no fato de ele ter sido considerado um dos melhores filmes de todos os tempos por muitas listas, com base em todas essas questões. Então, Dani, mas tudo isso é tudo subjetivo, cara. Não é subjetivo, Lógico, Rafa. Que é. Existe uma métrica, existe uma matemática. Não, Rafa, que diz... eu não tô falando sobre gosto, eu tô falando sobre reconhecer a importância, é estudar a questão histórica e entender que aquela obra específica foi importante para a história do cinema, entendeu? Acho que eu concordo com os dois, porque tem coisas que são subjetivas, né? Por exemplo, uma coisa que eu concordo com o Rafael, sim, o Poderoso Chefão já foi eleito o melhor filme de todos os tempos, mas tá, e daí? Eu não sei quais são, nessas listas nunca são falados os critérios que a pessoa utilizou. Então, pra mim, a pessoa falar assim, Poderoso Chefão já foi eleito o melhor filme de todos os tempos, ok, mas isso pra mim não muda muito o discurso cinematográfico. Mas também existem, como aí eu já concordo também com o Dani, que também são fatos, né? O Poderoso Chefão, ele consegue aumentar ainda mais a carreira do Coppola, ao mesmo tempo que vai trazer técnicas de fotografia muito mais interessantes e vai ser a primeira vez na história do cinema que a gente vai ver a máfia sendo trabalhada de uma forma mais humana. Então, eu acredito que existe fatos inegáveis. Por exemplo, odeio o nascimento de uma nação, mas não posso dizer que esse filme não foi importante para a narrativa, onde ele estabeleceu todos os parâmetros que viriam depois. Perfeito. Porém, eu também não acho que todo mundo tem que dizer também que esse filme é foda porque foi eleito o melhor filme segundo tal academia, tá? Mas daí, volta naquilo que a gente falou, né? O meu conceito de cinema é ver e se divertir. Não quero também isso, que os filmes tenham esse alcance. Meu gosto não precisa bater de frente com o alcance que os filmes tiveram, né? Então eu acho que os dois aí estão certos. Então, eu acho que porque eu vi mais filme que vocês dois, eu tô entendeu? falando, eu não posso ser o juiz. Sim, não, mas tá certo. Por isso que você está aqui, Pedro. Você está aqui para ser a razão deste podcast. Eu concordo que Poderoso Chefão tem uma importância na sua história e tal. Qual que é meu problema com a sua frase? Quando você fala que a pessoa não pode falar, quando você fala que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Esse que é o meu problema. Eu acho que quando a gente começa a limitar esse tipo de coisa... Mas eu falei o não pode em relação a algo racional, a algo mensurável. Vamos supor, então, que numa aula de cinema, num curso de cinema, um professor queira questionar a importância do Poderoso Chefão. Ele vai ter que trazer argumentos, pesquisas da área e questões teóricas da área, entendeu? E eu acho quase impossível que ele, em algum momento, vai dizer que o filme não é importante. Dani, mas ele isso que você falou... pode trazer justamente a apresentação de que ele tem outros elementos que fazem com que ele não precise ser considerado tão foda assim e tudo mais. Então, Dani, você chegou exatamente nesse ponto que eu queria, que era justamente isso. Veja só, Rafael, eu considero isso, que Poderoso Chefão, esse tipo de filme, ele está marcado na história do cinema, ele mudou o curso do cinema. Eu entendo isso, ele tem uma importância histórica, eu entendo isso. Só que quando a gente entra numa discussão, e aí foi o que aconteceu agora,
a gente entra numa discussão e daí você começa a falar que a pessoa não pode, que ela deixa de ser e tal, aí entra justamente na questão que é isso. É tipo assim, a pessoa pode, inclusive ela pode chegar na sala de aula, ensinando cinema e falar assim, gente, eu não considero O Poderoso Chefão um filme importante por conta disso. A argumentação, entendeu? Por isso que eu acho que quando você simplesmente fala, você não pode falar, o meu problema é justamente com esse tipo de frase, assim, que são impeditivas. Você não pode falar, você deixa de ser professor. Eu acho esse tipo de argumento, tipo, não ajuda na discussão, entendeu? Mas eu falei desse jeito porque o que me incomoda também é achar que tudo é opinião e que todo mundo pode falar o que pensa de qualquer maneira, entendeu? Com argumentação, tudo bem. Com embasamento teórico e muito estudo, beleza. E a gente precisa saber separar, é que nem no filme Divertidamente. Opiniões e fatos são parecidinhos, mas não são a mesma coisa. Exato. Mas isso não significa que a pessoa não pode. Ela pode. Só que ela traga argumentos, que ela consiga mostrar por A e mais B. Por isso que eu falei, a pessoa pode falar que para ela entende, argumentando, trazendo fatos históricos e não sei o quê, que a linha de pensamento do Coppola surgiu num filme tcheco de 42, que não sei o que influenciou a cabeça dele e tal. Então, para ela, isso daí acontece por conta, entendeu? Então, tipo, a pessoa estudou e tá querendo, ela pode falar. Ela pode questionar e apresentar novas coisas. Exato. Sim, acho que a palavra toda é argumentação. Argumentação, né? O que está exato. dentro da sua argumentação. Porque, mais uma vez, realmente, eu também me incomoda o fato também de que, hoje em dia, todo mundo é formado na faculdade do Facebook, então todo mundo fala qualquer coisa, mas também me incomoda o fato de que tem alguns homens lá que tiveram importância e são a vaca sagrada do cinema, ninguém pode questionar nem nada, e a gente vive nisso, né? Nunca pode ser questionado, então, seguindo esse pensamento, ali seguindo seria redescoberta. Exato. Claro, e eu digo mais, que o cara que fala que é cinéfilo, a pessoa que fala que é cinéfila, né, ela precisa saber diferenciar isso, justamente porque, assim, ela pode dizer o que ela quiser, ela pode falar o que ela quiser, ela pode dar a importância que ela quiser para qualquer filme, mas ela precisa saber embasar isso, porque é como você tá falando, existem fatos realmente, existem filmes, existem diretores, existem atores e tal, inclusive em um aspecto que às vezes a gente nem conhece, tipo, vai existir o diretor de fotografia tal, o assistente de direção Y e tal, que mudaram a história do cinema. Isso são fatos, assim, aconteceu uma coisa antes e uma coisa depois dessa pessoa, dessa obra, enfim. Então, isso são fatos. A pessoa que não concorda e que se dispõe a falar isso, estuda e vem argumentar. Então, traga justamente o seu ponto. Você pode falar, mas você esteja disposta a argumentar e escutar uma argumentação de volta, entendeu? O que eu penso, né? A gente está vivendo um período de redescoberta de algumas questões, né? Por exemplo, sempre se deu ao Griffith muita responsabilidade pela criação do suspense. E já vieram outras discussões, outras teóricas, dizendo que as mulheres tiveram muita participação nisso. Então começou-se a repensar essa questão da gente dar o prêmio da pessoa, do homem branco que descobriu aquilo, né? Por exemplo, você acreditou durante muito tempo que o Méliès era o primeiro diretor, a pessoa que criou a narrativa. Hoje já está razoavelmente conhecido que é Alice Guy. Então, se a gente também não tiver espaços para debates, para que a gente possa entender e questionar alguns parâmetros que já foram estabelecidos, a gente também nunca vai romper com esses preconceitos, né? Sim. Então, mais uma vez, eu acho que eu concordo com os dois, em certa forma, sabe? Eu entendo, né, que algumas questões são fatos, são irrefutáveis, inquestionáveis, mas existem alguns pontos que as pessoas cismam de ser como fatos, que na verdade não são. Sim, e não é nem o discorda, é descobrir algo. Então, quando o Pedro falou da Alice Guy, ninguém falou assim, eu discordo disso, este homem fez errado ou não fez isso ou tal. Não, a pessoa simplesmente chegou e falou, gente,
vem aqui, olha o que eu descobri, olha esses filmes aqui, olha essa cineasta, vamos falar sobre ela? Olha, vamos questionar esse fato, entre aspas, que estava posto antes, então a gente questiona. Não foi uma opinião aleatória. E antes de alguém descobrir isso, ou não foi nem descobrir, foi de revelar ou desvelar de algo que estava apagado na história, aquilo era tido como um fato e uma pessoa não podia dizer aleatoriamente como num tweet discordando, entendeu? Ela tinha que aceitar aquele fato, por isso que eu bato nessa tecla. É essa que é a questão, né? Então, assim, tudo que a gente entende por cinema, por cinéfilo, por pessoas que gostam muito daquilo e tal, é justamente isso, é você estar disposto a se dedicar àquilo. O título de cinéfilo, né? O que você ganha como sendo cinéfilo e tudo mais, é justamente você trazendo e entendendo justamente o que foi colocado ali. Nada te impede de você questionar momentos com que você, de repente, discorda e tal, mas justamente com isso, com argumentação, com base e tal. E isso vai te fazer estudar mais, isso vai te fazer entender mais, né? Tem muito cientista que fala isso, né? Que o cientista, a primeira resposta que ele tem é sempre eu não sei, eu preciso saber. Ele nunca entende algo como um fato concreto ali, ele parte daquilo para tentar desvendar outras coisas, né? Para tentar entender outras coisas. Então, assim, o que a gente entende aqui como um cinéfilo, como uma pessoa que abraça aquela arte e tudo mais, é justamente essa pessoa que está disposta a cavar mais, entende? Eu acho que é isso que diferencia o cinéfilo de um consumidor comum, né, de filmes. É que o consumidor, ele vai para se entreter e tal, e às vezes ele não se aprofunda tanto. O filme pode bater nele, pode emocionar ele, pode se conectar com ele ali e tal, mas o cinéfilo é aquele que vai querer entender os meandros, sabe? O entorno, ele vai tentar entender como que aquilo ali foi montado, o que constrói aquilo e tal. Acho que essa que é a diferença, né? Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento gostoso que a gente tem aqui, né? Pra dar dicas pra você aproveitar melhor a sua semana. Dani, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente, de Plano Detalhe? Bom, vamos lá. Eu tenho 2 dicas maravilhosas aqui. A primeira é um artigo bem longo, inclusive, para os padrões das internets, do site da revista Piauí, que está liberado, inclusive, ele não está no paywall, né? Assim, qualquer pessoa pode ler, e que se chama O Corpo Fala. É um artigo muito, muito, muito foda. Ele tá liberado porque ele fala sobre a Covid, né, e tal, mas ele não é só sobre isso, né? Ele basicamente fala sobre um médico bastante respeitado e famoso de São Paulo, da USP, chamado Saldiva, né, Dr. Saldiva, que está trabalhando no sistema de autópsias, porque a Covid fez com que as autópsias voltassem a ser algo importante na ciência. Elas tinham perdido valor científico, né, por vários motivos. O artigo conta a história disso, de como ele está usando essas autópsias para descobrir coisas, só que ele vai mostrando tanto a história desse médico, que é um médico super diferente, que sempre se dedicou à universidade pública, sempre acreditou, né, nessas questões, né, na saúde pública, e sempre trabalhou relacionando questões da cidade. Então o trabalho dele antes da Covid era muito voltado para quanto as cidades grandes tem coisas ruins para a saúde, né, em termos de poluição e outras questões. Só que o artigo, ele esbarra em questões sobre financiamento público, financiamento da ciência, sobre coisas importantíssimas. Tipo, ele fala sobre os órgãos que tem na USP, né, que tem o banco de órgãos. Tipo, gente, tem tipo, é um dos maiores bancos do mundo, assim. Acho que é o maior ou segundo maior banco de cérebros do mundo,
tá na USP graças ao trabalho incansável de cientistas que, sabe, trabalham de uma maneira super com dificuldade de financiamento e tal. Enfim, é uma história super importante de se ler, porque daí ela começa falando sobre Covid, fala sobre o professor, fala sobre ciência, fala sobre várias coisas e volta para falar da importância dessas autópsias, né, para descobertas científicas e tudo mais. É um artigo sensacional. E por fim, eu vou indicar a 4ª temporada e, obviamente, a série toda, para quem não viu, de The Crown. Então, se você é cinéfilo, você tem que ver The Crown, brincadeira. Mas a 4ª temporada de The Crown é incrível, sensacional. Gente, é uma produção tão cara. Cada cenário que aparece, falando, meu Deus, custou milhões isso aqui. Então, não só por isso que ela vale a pena, porque ela é boa. Mas enfim, a temporada tá muito... Tem umas construções narrativas muito boas, umas montagens excelentes. E vários episódios, não todos, mas vários, têm a participação de 2 brasileiros, né? É o Adriano Goldman, que é diretor de fotografia, né? Acho que de quase todos os episódios. Tem também o Paulo Pandolfo, que sempre tem algum episódio que ele participou da montagem e tal. Então, e o Paulo Pandolfo teve até um podcast lá da Sabrina Wilkins, né? Que elas falaram com ele e tal, foi super legal. E, enfim, então tem 2 brasileiros na equipe, mas independente disso, enfim, série muito, muito, muito foda. Dani, deixa eu te perguntar, porque eu não assisti ainda The Crown, eu assisti o primeiro episódio da primeira temporada, e o que eu ia te perguntar é o seguinte, ela tem a base de história dela, o roteiro e tal, é bom também, porque às vezes a sensação que me dá é que, tipo, é uma série que vai ficar muito... eu sou a rainha e vamos tomar o chá da tarde, problemas de high society, sabe? Então, mas isso que é o legal, porque ele começa nessa pegada e aí ele vai, a história vai... Primeiro que ela presume que você entende algumas, tipo, ela não fica contando detalhezinhos. Então, tipo, de um episódio pro outro, sei lá, o filho da rainha casou, o mais novo, e dane-se, nobody cares que o filho da rainha casou, porque não é importante pra história primordial, né? Ele vai usando essas coisas da vida no palácio para questionar a monarquia, para apontar os erros, e tem muita política, sabe, assim, tem muito inclusive de House of Cards, sabe, em termos legal, não tem tanta sim. picuinha, né, mas tem umas coisas de bastidores da política que são bem interessantes, assim. Legal. E nessa nova temporada, na 4ª temporada, eles ampliam, tem vários episódios que tem outros protagonistas, sabe, que não são da monarquia, mas aí cai na monarquia em algum momento. É bem legal. Legal. Show de bola. Links estarão aqui nesse post desse podcast, então se você não pegou alguma coisa, entra lá, é só você clicar, você já vai ser direcionado porque está sendo dado aqui como dica, né? E aí, Pedrão, o que você trouxe pra gente de plano detalhe para essa semana? Bom, vamos começar por um filme que acredito que muita gente já conheça, mas pode ter gente que ainda não conhece, que é o Operação Invasão de 2011. Por que eu tô citando esse filme? Porque a gente falou aqui do cinéfilo, viu outros filmes, e eu ainda acredito que quando se fala em ver filmes da Europa, da Ásia, as pessoas logo relacionam com o fato de ser uma história de um camelo ou de uma vaca no pasto, sabe? E não, sabe? Existem vários tipos de história, e esse Operação Invasão é um filme de ação. Que só pra dar um gostinho na boca de vocês, alguns policiais vão investigar uma gangue que tá num prédio. E aí começa toda um conflito ali, até que grandes momentos vão sendo descobertos, enfim. É um filme de porrada e é um filme da Indonésia. Olha só, né? Muita gente talvez não acreditaria nisso. E esse filme, ele também traz aquelas técnicas de você botar 728 pessoas numa sala e todas elas brigarem com uma pessoa, né? Naquela questão de movimento e tal, que deixa o quadro com um ritmo muito mais frenético, né? As pessoas até falam, mas quando você pausa, você vê que o cara tá dando soco sozinho. Sim, meu amigo, mas pra cinema não é pra você pausar, é pra você sentar a bundinha e assistir, né? Isso só serve pra youtuber, né? Veja 3 erros em tal filme. Não, gente, peraí, né?
E esse filme, ele tem uma cena maravilhosa, que sem dar spoiler pra quem tá nos ouvindo, que o protagonista vai lutar vai enfrentar, né, um dos inimigos, só que ele tá armado segurando um refém. E essa cena é maravilhosa porque esse vilão, o que ele faz? Ele joga a arma fora e o protagonista não entende nada. E ele diz algo assim: eu não preciso disso pra lutar, eu gosto disso aqui, ó. Aí ele estica os braços assim e o quadro da cena vai abrindo, os dois ficam um de frente pro outro, como se fosse um jogo de videogame mesmo. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso. É um filmaço. E o outro pra vocês, eu vou deixar a indicação de um livro que eu já citei aqui, mas vale a pena repetir, que é o Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, né? Por que é um livro importante? É um livro escrito pelo Peter Biskind, mas ele é importante porque ele vai contar a história dessa nova geração de Hollywood. Coincidentemente, também é um momento que os filmes de fora começam a ficar mais fortes que em Hollywood, porque começa a explodir os drive-ins, começa a explodir os cineclubes, e por isso o povo começa a ter mais acesso, né? Filmes que os grandes empresários dominavam tinha uma outra abertura. Não conta exatamente sobre isso, ele vai focar sobre a galera que tá chegando, mas você vai entender por que é tão importante ter essa conexão com o que é de fora, do que não é o padrão que é produzido. Isso deixa o cinema muito mais interessante. Então fica aí minhas duas recomendações. Mano, o problema de ter Kindle é que eu acabei de ver que esse livro está a R$4,98. Cara, só vai. E aí tem um lado do meu cérebro que tá falando assim, compra. Outro lado tá falando assim, tem 355 livros na sua lista. Deste. Então, esse é uma das bíblias do cinema, né? Quando se vai falar de cinema, é um dos livros que a pessoa... Aí vamos naquele negócio, a pessoa tem que ler. Tem que ler, Vou ver aqui, vou deixar aqui aberta a aba pra eu comprar. Pra ficar sempre te provocando, né? Compre. Muito bem, demais essas dicas aí que o Pedro trouxe pra gente. Bom, eu trouxe aqui algumas dicas pra passar pra vocês, que eu acho que são muito boas pra você aproveitar a sua semana. A primeira delas é a seguinte: pare tudo que vocês estão fazendo, vão na Netflix e assistam o curta Se Algo Acontecer, Te Amo. Esse curta é incrível, ele vai beber muito do cinema mudo, né? Um curta que não tem diálogo, ele tem 12 minutos só, é uma animação e, cara, de uma sensibilidade, assim, inacreditável. Ele tem um lance de tempo também, sabe, de começar nos tempos atuais, vai pro passado, vem pro presente e tudo mais, e basicamente... Eu nem vou. Eu ia falar a sinopse, mas eu acho que é melhor nem dar sinopse. Eu acho melhor você ir lá, porque a própria Netflix já dá uma sinopse, né? Então, você vai entrar, se você quiser ler, você lê, mas eu acho que vale muito a pena. São 12 minutos. Para 12 minutos e veja esse curta, porque é um curta emocionante, tocante, é incrível o trabalho de arte dele, assim, é incrível, é uma coisa que me lembrou até um pouco, assim, de Van Gogh e tal, mas a sensibilidade, a música, a trilha desse curta é demais, é demais. Então nem vou ficar falando muita coisa, vai lá e assiste, porque é apaixonante. Se Algo Acontecer, Te Amo, curta que está na Netflix. Outro plano detalhe aqui, aí é para um outro streaming, que é a Amazon, que tem uma série lá chamada Upload. A gente já comentou sobre ela aqui, é dos mesmos criadores do The Office, e é uma série rápida, sabe, episódios de 30 minutos, rapidinho, assim, 28, 30 minutos e tal, e basicamente ela se passa num futuro onde as pessoas, quando elas estão para morrer e tal, elas podem optar, ou elas morrem como todo mundo morre hoje em dia, ou eles desenvolveram uma tecnologia em que eles conseguem fazer um backup da sua consciência e tudo mais, e eles fazem um upload dessa sua consciência para um lugar onde você vai viver lá eternamente, entendeu? Então você morre, o seu corpo físico morre, mas a sua
consciência e tal, vai pra algum lugar. E aí eles têm vários planos, né? Porque daí tem a galera que tem grana, que pode ir colocar sua consciência lá num lugar incrível, que é um hotel maravilhoso e tal. E tem aquelas que tem pouca grana, que daí vai pra um lugar que é tudo meio pixelado e tal. É uma coisa assim meio crítica e tal. E tem aquele humor meio ácido, né? Que o The Office já tinha, assim. Então ele tem aqui também. Então vale a pena. Pra quem gosta de comédia, quer dar uma relaxada, Upload, que tá na Amazon Prime, vale muito a pena. E aí minha última dica, que daí é um plano detalhe pro futuro, que eu nem vi ainda, mas já quero deixar aqui de plano detalhe antecipado, é o documentário que vai sair da Netflix do Emicida, né? O Amarelo, é tudo pra ontem, que eu tô babando nesse negócio. Quero muito que saia pra eu assistir, porque tem todo o lance da produção, né, do Emicida, do disco dele e tal, que ele conseguiu fazer o show, né, o show Amarelo, ele acabou fazendo no Teatro Municipal de São Paulo, que até então nunca tinha recebido esse tipo de show, artistas pretos em cima lá fazendo esse tipo de show e tal, e o Emicida parou tudo, levou uma galera lá da periferia pra ver. Cara, um trabalho incrível. O Emicida, eu tô cada vez mais apaixonado por esse cara, como ele transmite as ideias dele. Entra na fila, queridinho, entra na fila. Ele é incrível, e o jeito dele passar e tal. Então, assim, Amarelo, que vai sair na Netflix, esse documentário, eu tô, assim, vibrando com ele. Por isso que é uma dica antecipada. Tô esperando também, né? Então, vamos ver qual vai ser. Eu tô tentando não criar muitas expectativas, né? Pra não sabotar, né? Mas... O Emicida, geralmente, todo projeto que ele entra, cara, você sabe que é algo que vai ser no mínimo cuidadoso, né? Exato. Então, você não sente que é aquela coisa feita pra, que a gente chama de pegar trouxa, né? Só se aproveitar. Exatamente. Tá aí, tá indicado. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 395, né? Chegamos aqui em mais um final de podcast com um papo super gostoso que a gente teve aqui sobre o cinéfilo, sobre o que é cinéfilo. Falamos aí um pouco sobre a história, né, da cinefilia dentro do Brasil, como que ela se construiu, o Cineclube, cara, passamos por tudo que vocês podem imaginar, nós passamos aqui. Então eu queria agradecer aqui a presença do Pedro, né, que veio mais uma vez aqui lá do canal Claquete, veio ajudar a gente, e em breve estaremos lá, eu e o Dani estaremos lá no canal Claquete, gravando também um podcast lá, pra fazer brigando lá também. Eu vou me comportar lá. Isso a gente nunca fez, né? Brincar na casa dos outros. Brigar na casa dos outros. É igual aquele casal, né? Que vai jantar e sai brigando, né? A gente vai na casa, aí tem um clima ruim, na volta no carro eu viro pro Dani e falo, não gostei daquilo que você falou lá, não. Aí vem discutindo o caminho inteiro no carro. Não, mas Pedrão, obrigado pela sua presença aqui. Sempre muito bom ter você aqui. Obrigado mesmo, foi demais, meu. Então eu que agradeço, sempre bom falar com vocês. É uma forma da gente relaxar e ao mesmo tempo trocar sobre cinema. Então eu agradeço de verdade vocês aceitarem essa ideia da gente fazer essa brincadeira de crossover, né? Então, para quem quiser conhecer ou ouvir a segunda parte do podcast, não sei se no momento que se você ouviu isso quando saiu o Cinemação, talvez o Clacast ainda não tenha saído, mas você pode conhecer os nossos podcasts entrando no site ou procurando em qualquer agregador de podcast que você vai achar. E também nós temos um canal no YouTube onde nós analisamos técnicas de cinema. É só procurar no YouTube canal Claquete Filmes que você vai achar. E tem desde falando de filme de super-herói, ao estilo do Scorsese, Bong Joon-ho, então tem bastante coisa legal. E em breve vamos fazer também algo mais focado
nessas mulheres que foram apagadas, né? Porque durante muito tempo eu foquei muito conteúdo em homens, mas também vai ter coisas também lá para um outro público, né? Pra gente não ficar só restrito a isso. Muito bem, tá aí então. Fica o convite para conhecer lá o canal Claquete. E Dani, obrigado também pela sua participação aqui em mais um podcast sensacional. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, Pedrão. Obrigado por participar. Valeu todo mundo. Obrigado, Rafa. E eu vou ligar na gráfica aqui para mandar fazer minha carteirinha de cinéfilo. Exatamente. Pode esfregar na cara de todo mundo. Tá vendo essa carteirinha? Muito bem. O podcast Cinemação 395 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.